Nate, I would like to share something with you. Eu gostaria de compartilhar alguma coisa com você. Ele, claro, Liz, o que é? Só que eu tava com muita vergonha. Parece que Deus sentiu, cara. Na hora, caiu a energia. Mentira. Ficou só a gente e a fogueira no meio do deserto da Judéia. Mano, deve ter sido uma experiência da hora. Arrepio de lembrar. Olha, me trava, fico emocionada. E aí eu comecei a contar pra ele, né, que eu passei na infância e tudo mais, e do meu testemunho, e como ele me inspirou muito, depois que eu conheci o Instagram dele, a continuar falando de Jesus, fazendo o que eu faço, sem me cobrar muito. Ele ouviu tudo aquilo, tipo assim, todo mundo ficou mudo. Eu comecei a falar, todo mundo ficou mudo. Tipo, a gente só escutava o barulho do... um pouquinho do vento, assim, e eu falando. E eu fui, eu não gaguejei nenhuma vez. Eu tinha aquela sensação de que Deus tinha me preparado, que eu aprendi inglês, a ponto de conseguir contar minha história inteira pras pessoas, sem travar. Pra todo mundo, e ninguém ali falava a minha língua. Aquilo foi uma conquista pra mim, e daí no final eu falei pra ele do Vision Board, e falei que eu tinha compartilhado com as pessoas, que eu senti que um dia eu ia ter a oportunidade de contar a minha história pra ele. Ele chorou e tal, ele falou assim, eu quero te dar um abraço, quero te dizer que eu tô muito feliz de ter te conhecido, eu vou lembrar da sua história pra sempre, eu vou passar ela pra frente. E eu tô muito feliz que você fez isso pessoalmente. Que a gente tá num lugar santo pra você compartilhar a visita que você teve de Jesus. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos aqui com ela, de Foz do Iguaçu. Está aqui na Austrália há mais de 3 anos. E a melhor amiga do Nate Bukovic, eu não sei o nome do cara. Isso não tava no script. Do Vampire Diaries, não é? Buzoli. E você? Inclusive aquela camiseta que eu tava usando agora em Queensland, há umas 2 semanas atrás, todo mundo na internet me perguntando aquela camiseta, ele trouxe agora dos Estados Unidos pra mim. Sim. E aí eu mandei uma mensagem lá pra ele, não, tô chegando na Austrália semana que vem, eu levo pra você, levo pro seu namorado. Eu falei, ai, Que legal. que fofo, sim. Também quero saber um pouco sobre essa viagem, como foi, mas Sim. Antes de mais nada, Lismara Moreira, obrigado por ter vindo pra cá. Obrigada pelo convite e pela paciência, né? Que a gente Não, tá relaxa. tentando, faz tempo, né, Dani? Faz um tempinho, mas você também mora um pouco longe, eu também sou enrolado também, então de Tudo boa. bem, me desculpe. É nada. E aí, como é que você tá? Como é que foi seu dia hoje? Tá... Como é que é o Busy, né? começo do ano? Porque você tava viajando até Tava. quando? Eu acho que eu voltei no dia 3, 4, mais ou menos. Uhum. É mesmo? Você passou a virada onde? Em Gold Coast. Ah, então eu tava lá também. Não falou nada também. É que eu tava num... Eu fui... Onde você passou a virada lá? Eu tava num luauzinho. Eu fui numa festa brasileira, mas eu fiquei lá tipo 15 minutos e saí. Sério? Passou a virada e já foi pra casa? Tipo, bem Ozzy, assim? Não, pra casa nada. Ah, tá. Você foi... Depois fui andar na rua, caçar lugar, entrei numas baladas que tava meio ruim sair. É mesmo? É isso. Você sente falta de umas festas assim do Brasil, que a parada ia até, sei lá, você era festeira no Brasa? Eu tive minhas fases, né? É. Já fui bastante festeira, depois era mais, tipo, quando era mais jovem, que assim, quando era mais novinha, eu não podia muito sair, meus pais não deixavam, então eu saía Entendi. escondido. Aham. Então eu ia pra dormir na casa das amigas, então era balada mesmo à noite. Né? RG falso. É sobre isso. Aham. Não, RG falso eu nunca precisei usar, porque eu já tinha 18 anos nessa época, antes Entendi. eu não saía. Cidade pequena também não tem muito o que fazer, né? Mas depois eu lembro que tem uma época que eu ia em cervejada todo final de semana. Cerveja era legal. Era, e aí, tipo, passava o sábado inteiro lá e depois tive uma fase mais caseira, assim, né? Mais Mas tranquila. se tiver que falar pra você hoje, festa que eu sinto falta aqui na Austrália, bailão. Mas bailão do sul, bailão gaúcho. É bailão, é rodeio. Não, esse aí é de São Paulo, Goiás, sei lá. Bailão mesmo, tipo de terceira dimensão, entendeu? Os serranos. Acho que só quem é do sul que vai conhecer. Eu não tô ligado do que você tá falando. É bailão mesmo, entendeu? Todo mundo ia pra dançar. Marchinhas, vai velho, vai novo, vai todo mundo. Eu Entendi. gosto, adoro. E não tem um aqui. Ah, não, com certeza não. Em Ainda. São Paulo acho que já não tinha. Não, talvez. Eu não sei, né? Porque é que isso é muito do sul. Entendi. Né? É muito tradicional gaúcha. assim. É música tradicional gaúcha, né? Música de Entendi. CTG. Então, Lá isso das eu sinto querentes. falta. Aham. E aí, mas aqui tem, o que tem da cultura gaúcha aqui em Sydney? Gaúcho pra caramba, né? Que, além dos gaúchos, né, que deu pra importar, assim... Churrasco, né? Acho que Pô, tem uma churrasco. churrascaria brasileira legal aqui. Sim. Eu gosto. Acho que
basicamente é isso, né? Mate, né? Às vezes o pessoal traz. Mate. Você toma mate? Tomo, não sei fazer. Não sabe fazer? Não. minha família, da parte da minha mãe, é toda gaúcha, né? Quando eu era mais nova, minha avó me ensinava, mas eu achava que aquilo lá era ruim, água quente, numa erva amarga. Aí eu falava, o que eu quero aprender isso? O que eu quero aprender a fazer polenta? E agora eu tive uma amiga que morou um tempo comigo na minha casa, gaúcha. E aí ela fazia mate e eu comecei a gostar. Ah, é? Por causa dela? Aí a gente chegava, assistia um Diário do Vampiro tomando um mate. Diário do Vampiro. Adoro. Então essa é a sua série favorita? É a minha série favorita da minha vida. Desde que eu conheço eles, né? Mas já acabou? Já não tem um fim essa série? Ela já acabou, já faz acho que uns 8 anos, 6 anos. Entendi. Não sei te dizer, Mas eu você... continuo assistindo, né? Eu ia perguntar isso, você é daquelas que fica reassistindo várias vezes. Fico. Já assisti 11 vezes Diário do Vampiro. 11 vezes? 11. Você já sabe todas as falas, já. Tudo. Eu repito e choro todas as vezes mesmo. Cada pessoa que eu conheço, eu falo, já assistiu Diário do Vampiro? Não, então vamos lá na minha casa que eu sou a testemunha do Diário do Vampiro. já. Então preciso de uma flatmate dessa, eu nunca assisti. Nossa, vai lá em casa. Vamos começar do 1, depois a gente passa pros originais e aí vai. É sobre isso. É sobre isso, boa. Ô Liz, eu ia pedir para você se apresentar um pouco pro pessoal que não te conhece. Quem é Lismara, de onde ela veio, quanto tempo que ela está aqui na Austrália, por que veio para cá, um pouquinho da sua trajetória até aqui. Então, deixa eu beber uma água, peraí. Fique à vontade. Então, meu nome é Lismara Moreira, né? Eu vim de Foz do Iguaçu, no Paraná. Lá na fronteira com Paraguai, Argentina. Sim. Nunca tinha viajado para fora do país, sempre sonhei em morar fora desde pequenininha, mas achava que era um daqueles sonhos assim que só gente rica podia sonhar, sabe? Sim, você era de uma família bem humilde. Muito. Eu sempre, quando eu contar para as pessoas, acho que ninguém tem noção. Dá para baixar aqui um pouquinho, para eu te ver melhor? Dá para baixar. Tá me ouvindo bem? Tô. Então, eu sempre falo assim para as pessoas, imagina uma pessoa pobre. Imaginou? Agora 10 vezes mais pobre. Ainda eu tinha que ganhar um pouquinho mais de dinheiro para ser pobre assim. Para chegar nesse nível. Eu venho de uma família muito humilde mesmo. Tipo, eu lembro da minha infância crescer numa casa de 2 peças, que não tinha forro, que não tinha reboco. Logo que meu pai e minha mãe, eu lembro assim que a gente tinha tipo 2 aninhos de idade, 3, assim. Eu já tinha, acho que uns 4, a Jéssica tinha uns 2. A gente não tinha, tipo, geladeira em casa. Sério? A gente dormia os 4 numa cama de solteiro. Então, assim, depois de um tempo aí, meus pais, né, começaram a trabalhar e começou a dar um pouquinho mais certo. Aí a gente mudou de casa. Hoje, minha família vive muito bem, mas eu vim, assim, do nada mesmo. Então, muita luta. Muita. Tipo, comecei a trabalhar super cedo. Então, todos lá em casa, né? Eu e a minha irmã do meio. Somos em 3 e eu do meio, né? A menorzinha já pegou a fase um pouquinho melhor. Então, desde cedo a gente trabalhou bastante, então não sabia sonhar, assim, pra falar a verdade pra você. E também por eu desenvolvi depressão desde os 10 anos de idade. Então, quando você cresce com todos esses problemas, é difícil você saber sonhar. Eu realmente não sabia. Sim, você tem um objetivo assim, né? Eu não sabia que isso era uma coisa que eu podia fazer, mas eu olhava, assistia aqueles vídeos, né? Aqueles filmes dos Estados Unidos, de não sei o quê, da Europa, e eu ficava me imaginando, será que um dia? Mas logo passava, né? Tipo, não, sai, pobre. E aí, quando eu tinha 20... não vou saber dizer agora, mas foi... outra coisa, minha cabeça, ela funciona diferente. Eu não sei falar assim, ano tal, eu falo tantos anos atrás. Não sei por quê. Então, eu estou aqui há 3 anos, foi 6 anos atrás, quase 7. Eu estava num grupo e aí teve um menino que estava nesse grupo, me mandou mensagem inbox sobre alguma publicação que eu fiz. E a gente virou amigo e ele morava aqui na Austrália. Entendi. E aí, quando ele falou Austrália, a única coisa que veio na minha cabeça foi, onde você mora? Ele, Sydney. Eu lembrei das Olimpíadas de Sydney, era isso. Meu repertório de Austrália se limitava a isso. 2000, né? Sim, 2000, né? Nossa, sim, 23 anos quase atrás. Misericórdia, muito Queria estar aqui nessa época. Eu também. Mas imagina que massa. Vai ser legal. Aliás, vai ser legal não, eu acho que devia ter sido legal, né? Mas esse ano vai rolar a Copa do Mundo Feminino aqui. Aqui, né? Brisbane, Nova Zelândia também. Quando não sei começa? se vão ter algum jogo. Acho que é lá para novembro, para ser bem sincera. Não sei. Tá. Mas um amigo meu comprou uns ingressos, então a gente vai junto. Só que Ai, que da hora. Eu não comprei, não. Não sei ainda. Não sabia. Ainda. Mas tem tempo ainda. Tem tempo. Mas vai ter também as Olimpíadas de Brisbane, né? Daqui 8 anos, acho que é. 10 anos? 32.
Tá, quase 9 anos. Mas, então, Essa eu sabia disso. Estamos ali já. Quando a gente piscar, já tá lá. Sim. E aí, a única coisa que eu sabia era isso, das Olimpíadas de Sydney. E aí, ele Entendi. começou a me falar o que ele fazia aqui. E eu achei muito engraçado que... É que você já tá aqui há bastante tempo, talvez você já desencanou disso. Sim. Mas quando alguém olha pra você no Brasil e fala assim, sou pedreiro, ou a pessoa já fala meio, sou pedreiro, ou você já olha e fala, pedreiro. Infelizmente, essa era a realidade lá, né? Então, assim, quando ele falou assim, pra mim, eu sou pedreiro. Falei, isso é pedreiro? Né? Tipo, eu só conheço pedreiro velho. Falei, você é super jovem? Como que você já é pedreiro? Aí ele pegou e falou assim, não, eu moro aqui e tal. Daí ele começou a falar quanto ganhava, como que era a vida. Que é comum, né? E tipo, hoje já... Minha cabeça é totalmente outra, mudou, né? a gente... Aí eu falei, caramba, cara, você ganha tudo isso sendo pedreiro? Sim, daí ele começou a me falar da vida aqui. E nessa época, por acaso, ele tava indo fazer uma viagem, uma road trip com os amigos dele pra Gold. E aí a gente começou... Eu fiquei tão fissurada com a Austrália. A gente conversava dia e noite, tipo 15, 16 horas por dia. Era um bagulho surreal, assim. Caramba. E eu fui daqui pra lá com ele no celular e ele ficava me ligando. A cada lugar ele filmava. Chegava num pub, ele largava o celular. E aquilo foi me alimentando uma vontade de vir pra cá. Sim. E eu falei, caraca, eu queria tanto ir pra lá. Será que isso é possível? Daí ele começou a me explicar mais ou menos como que era pra vir. E não sei... Eu sou uma pessoa assim, que a minha intuição é um bagulho desgraçado. Sim. Na hora, deu um negócio na minha cabeça, tipo assim, dá pra você ir. Aí eu fui, comecei a me organizar. Nessa época você trabalhava, você estudava? Eu fazia faculdade de Direito, nessa época. Eu trabalhava numa loja lá de caixa, mas fazia faculdade de Direito. E inclusive, meu primeiro visto pra cá foi negado, né? Por um erro da agência que eu paguei. Entendi. E foi todo baseado no meu curso de Direito e tal. E meu visto foi negado. Eu tava tipo assim, mano, tudo pronto pra vir. Aí caiu o mundo. Mano, deve ser foda, né? Foi a pior sensação. Eu lembro que até hoje foi um dia... Sabe aquele dia bem bosta, que você já acorda de tá bosta? Sim. Acordei. Nada pode piorar. É o que eu pensava. Eu já tinha acordado atrasada, eu tinha um compromisso. Na época eu já trabalhava de influenciadora também. Então eu ia num salão pra fazer um vídeo. A mulher ia fazer um penteado de noiva. Publizinho, assim. E daí eu ia gravar ela fazendo e tal. E aí saí atrasada de casa e começou a cair um pé d'água, uma tempestade desgramada. Aí eu fui dirigindo na chuva, né, não sei o quê. Cheguei lá, ela morava num lugar tipo a City, ela tinha o salão na Avenida Brasil, então bem busy, assim, não tinha lugar pra estacionar. Lá, Aí eu lembro que eu consegui, depois de tipo, uns 10 minutos rodando a mesma rua, uma vaga. Quando eu fui pegar, uma mulher pegou, entrou na minha frente, buzinou, desceu do carro, queria brigar comigo. Tudo dando errado. Tudo dando errado. Eu entrei no salão chorando. E eu, não sei o que, não sei o que. Mas eu vou me recompor. Daí, tipo assim, ela começou a lavar o meu cabelo. A hora que ela começou a lavar, tocou meu celular. A mulher da Mundo dos Vistos assim, Elise, então a gente tem uma notícia pra te dar. Na hora, eu já sabia. Não sei porque eu já sabia. Eu falei, o quê? Ela falou, então, infelizmente, seu visto foi negado. Na hora, eu não sei se eu perguntei muita coisa, mas eu lembro de perguntar assim, por quê? Porque você falou pra mim que tava tudo certo. Sim. Aí ela, então, eles não explicam, não sei o quê, mas liga pra gente mais tarde, a gente vai te mandar um e-mail. Tipo assim, fazendo pouquíssimo caso daquilo. Sim. E eu ali, tipo assim, todos os meus planos enfiados no cu, né? Já tinha avisado jogados no lixo, né? Literalmente. Tipo, hoje você trabalha com internet, você sabe como é que é. Eu já tinha, há 9 meses eu já vinha falando pra todo mundo que ia vir pra Austrália. Tanto já tava espalhando a notícia. Já, tipo, né, falando um pouco daquele processo com os seguidores e tal. Porque eu sempre fui fã de compartilhar as coisas em tempo real, enquanto estão acontecendo. Então, eu queria compartilhar aquilo também, para as minhas memórias futuras. Voltei para casa arrasada. Eu lembro Nossa, eu chorei muito. E eu fiz stories também naquele momento. E falei, então, meu visto foi negado, não sei o quê, eu tô super mal. Mas eu acredito muito nas coisas que Deus escolhe. Sim. E eu lembro de falar isso. Entrego, confio, aceito e agradeço. Se eu não fui agora é porque talvez não era para eu ir. Porque eu sentia que tinha uma promessa pra mim. Tinha algum motivo? Tinha, porque eu tive uma experiência muito foda. Que foi isso que fez eu falar, não, beleza, vamos. Quando eu decidi que ia vir pra cá, se liga que bizarro. Quando eu decidi que ia vir pra cá, eu não tinha grana. Não tinha grana. Meu ex, na época, pagava a minha faculdade. Eu tinha meia bolsa e ele pagava a minha faculdade. Olha só que legal. Ele é uma pessoa maravilhosa. Até hoje nós somos muito, muito amigos. Me ajudou bastante. Que legal. E aí,
Aí eu peguei e falei assim, pô, e agora o que eu vou fazer? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Aí naquele dia eu tinha vendido umas paradas lá da minha casa que eu tava vendendo já pra fazer grana. Já pensando. Já pensando, aham. Aí eu tinha juntado R$1.000 e tinha deixado com a mãe da minha amiga pra eu não gastar. E aí naquele dia meu pai me liga e fala assim, Lismara, estão ligando aqui, meu pai é nordestino, né? Estão ligando aqui do colégio CAESP, que era um colégio que eu tinha estudado terceirão, que era particular. Sim. Tu não pagou esse negócio aqui não, tô morrendo de vergonha. E que estão me ligando aqui, pois eu vou lhe dar aí R$500, tu vai lá, vai pagar, vai limpar teu nome, tá bom? Eu falei, tá bom. Meu pai nunca me deu dinheiro, nunca me ofereceu dinheiro. Eu saí de casa com 15 anos. Eu sempre me banquei. Meu pai nunca me deu grana. E me ofereceu R$500 pra pagar o colégio. Entendi. Eu falei, tá bom, pai, me mande aí. Naquele dia o cara da agência me mandou assim, Liz, entrou uma promoção, que se você fechar hoje, você consegue parcelar em mais 9 vezes de 1.400. Pra vir pra cá. Catei os 1.000 mais os 500 do meu pai. Fiquei devendo colégio. Nem sei, acho que eu nem paguei esse colégio até hoje, viu? Não vou pagar. Credores, só 2050. É por isso que ele não te bancava. Exatamente. Aí eu peguei aquele dinheiro e paguei a primeira prestação da escola. Fechei, assinei o contrato. Sim. Sabe quando você cai a tua ficha? Falei, mano... Joguei fora o dinheiro. A hora que eu olhei... Não, que daí o cara me mandou o e-mail com os boletos. Aí acho que ali caiu minha ficha, 1.400. Quando eu vi nos boletos 1.400, falei, meu Deus, como que eu vou pagar isso aqui? É 800 de aluguel que eu pagava na época, mas minto, nessa época eu já estava pagando a minha faculdade, porque eu já estava trabalhando. Mais 600 na faculdade. Falei, meu Deus do céu. Só disso já foi o meu mês, como que eu vou fazer para pagar isso? Olhei para Deus, porque esqueci dessa parte. Eu só fechei porque uma semana antes eu tava assim, tipo, num fundo depressivo desgramado. Certo. E eu sempre fui muito apegada a Deus. Eu acho que Deus fala, a gente só precisa aprender a ouvir, entendeu? Sim. Catei meu carro, que toda vez que eu tava mal, eu gosto de dirigir. E aí eu fui dirigindo minha cidade, que é um ovo, né? Podia ser Uber, não? Podia ser Uber, eu ia amar, meu Deus. Não posso, porque eu levo muita multa de velocidade. Ah, é? Você tem o pé pesado? Quê? Já perdi a carteira 2 vezes. Por causa de tudo o caso de multa de velocidade. Entendi. Mas tá amarrado, ó, já era. E aí eu fui dirigir e tal, e de repente eu escutei uma voz falar assim, no meio do centro. Para o carro. Aí não é que é uma voz audível, né? Do meu interior. Para o carro. Parei o carro, olhei pro lado, uma igreja. Igreja Ceifa. Até hoje eu lembro o nome. E aí eu entrei naquela igreja. Sabe quando você vai na igreja, tipo, que eu escutei barulho e tal, eu entrei na igreja. Aí sabe quando você vai numa igreja, tipo, você... Não sei, você vai na igreja? Já foi? Já fui na igreja. Você não fica lá no fundão, que você não conhece ninguém, né? Sim, sim. Fui lá, sentei lá no fundão. Tímida, assim. Bem na minha e tal. Ai, eu nunca vim aqui. Aí eu peguei, sentei lá. E de repente, era uma igreja que, tipo, tava tocando música, então tava tudo escuro com... Tipo a Hilson. Tá. Falei, caraca, que igreja da hora, né? Super jovem. E aí o pastor para tudo lá no escuro ainda. E ele fala assim, tudo escuro, tá? E ele fala assim, se você veio aqui por um motivo específico, vem aqui na frente que a gente vai orar, fazer uma oração direcionada. Aí eu falei, vou lá, né? Levantei. A hora que eu levantei, eu escutei a mesma voz falar assim, senta. Aí, tipo, mas com um tom de obedece, bicha. Sim. Sentei. Aí eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, você tá ligado que eu não tenho dinheiro, né? Mas eu sinto no meu coração que é um negócio que você tá falando pra eu ir. Só que tem muita coisa ficando pra trás. Tem, né? Tipo, sim. Isso, aquilo, relacionamento e tal. Se for da sua vontade, se tiver... Eu falei bem, se tiver alguma coisa pra mim lá e você que estiver preparando, não for coisa da minha cabeça, me dá um sinal. Mas assim, Deus, eu bem assim, Deus, tem que ser um sinal claro. Porque eu sou de Gêmeos. Não pode ter dúvida, né? Não posso ter dúvida, Deus. Ó, me manda um sinal claro. Nisso, o pastor lá orando, sabe que você dissipa, você começa a pensar em nada, ainda mais com o TDAH, né? Eu ali tá prestando atenção, né? Tinha terminado minha oração. Aí eu comecei a prestar atenção na igreja. Eu olhei, a igreja era cheia de bandeira. Bandeira de tudo que era país. Eu vi todas aquelas bandeiras e falei, caralho, uma igreja com bandeira, tipo... Pra quê? Nunca vi isso. Eu também nunca vi. Comecei a caçar a bandeira da Austrália. Cacei. Não achei a bandeira. Falei, tá aí, meu sinal, não é pra eu ir. Sim. Na hora eu ouvi a mesma voz falar assim, olha pra cima. Quando eu olhei, a bandeira da Austrália tava na minha cabeça.
E na Logo em hora cima de você. eu comecei a chorar, né? Fiquei toda emocionada, porque eu Sim. senti que ali era a minha confirmação de que tinha algo aqui pra mim. Eu fiz um vídeo nesse dia, embaixo da bandeira, assim que acenderam a luz, e falei assim, tô guardando esse vídeo porque um dia eu vou estar na Austrália e eu vou contar essa história pra vocês. Então, eu vejo Que vocês legal. lá na Terra dos Cangurus. Falei assim ainda, mandei num grupo de amigos que estavam vindo pra cá. Vai a Lismara lá, paga a escola, daí passa uma semana e tal, Sim. paguei a escola. Falei, e aí, Deus? Não tem dinheiro, Senhor. God's will, God's bill. Então, Senhor, você me falou pra Se ir, vira. agora você vai me ajudar a pagar. Isso nunca vou esquecer. Tipo, umas 6 da tarde. Que era bem no finalzinho do dia da agência. Meu ex chega em casa, fala assim, amor, senta. Aí eu falei, o que foi? Ele, senta, eu sentei. Aí ele falou assim, então, hoje foi um cara lá, o pai dele, eles tinham um mercado, né? Foi um cara lá no mercado, meu pai chegou com esse cara lá pra mim, eu tava ajudando os caras do açougue, e ele falou assim, ó, vai amanhã com esse cara aqui lá no centro, lá pra assinar uns papel. Aí ele falou, papel do quê? Ah, vai lá amanhã que você vai ver. Aí no final do dia, agora eu fui perguntar pro meu pai comprou uma casa pra mim. Eu falei, nossa, que legal, né? Mas eu não quero casar. Já joguei assim, mas eu não quero casar. Sim. Eu amo morar aqui, não sei o quê. Ele falou, não, mas você não precisa casar comigo. Eu vou continuar morando com meus pais, mas agora você não precisa pagar aluguel. Se você quiser, você pode morar nessa casa. E eu já ia trancar a faculdade pra juntar grana. Ele falou, se você trancar a faculdade e mudar daqui, o dinheiro do aluguel, faz as contas. O dinheiro, 800 mais 600, 1.400. Era exatamente o valor da parcela. Aí eu contei pra ele o que tinha acontecido, da oração que eu tinha feito. Eu falei, ele não sabia que eu tinha fechado já. Sabia que tinha chegado a cotação. Sim. Falei, então, fechei e paguei. Ele, mas você pagou sem saber? Eu falei, minha fé vai na frente. Deus falou, tá falado. E aí, eu paguei, aí meu visto foi negado. Eu falei, e aí, Deus? Sim, Falei, mas quanto tempo que demorou para o visto ser negado? Foi 50 dias. Entendi. Tipo, demorou ainda, eu tava na expectativa. Sim. E aí, eu falei, meu Deus, qual que é, mano? Você falou que eu ia aí, bagulho, mostrou bandeira e tudo. Já e bateu aquela bad, já. Nossa, eu fiquei muito mal, mas eu não, naquele momento eu não desconfiei de Deus. Eu Aham. confiei e falei, não, então talvez não é agora. E aí demorou outros 3 anos pra eu vir pra cá. Depois eu entendi, né? Muita coisa aconteceu nesse tempo. Consegui me encontrar enquanto pessoa, enquanto propósito. Minha espiritualidade na época era muito baixa. Minha relação com a minha família era muito, muito tensa. Sim. Eu não era feliz, eu não era uma pessoa assim. Então, ainda tinha que resolver algumas coisas lá no Brasil antes de sair de lá. É porque você tá aqui, os 7 anos, você falou, né? 7 anos. Vem aqui com a cabeça fraca ver o que acontece com você. É foda. Eu não tava pronta, mas eu já tava ligado. Aí por isso. Aí foram 3 anos. Foram 3 anos, e aí depois como é que voltou essa vontade, então? Então, a vontade nunca foi embora. Entendi. Só que toda vez que eu ia... porque a lei aqui muda cada... Peidou, Sim. tem uma lei nova. É osso. E aí é difícil de se programar, mas mesmo assim tava continuando programando. Aí eu lembro que assim... No início, podia fazer a comprovação financeira na conta de uma outra pessoa. Aí, tipo, passou acho que uns 7, 8 meses, que daí eu já tava quase pronta pra vir, não podia mais. Tinha que ser na sua própria. Tinha que ser na minha, ou do cônjuge, ou da mãe, do pai, uma coisa assim. Então, eu ia ter que juntar esse dinheiro. Nossa Senhora. E aí, o dólar aumentando. Tudo. Aí, pra piorar, eu não sei se você sabe, mas aqui existe os níveis de escola, você já sabe, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Sim. Como eu já tinha um visto negado, quando você tem um visto negado, você não começa do 0, você começa do menos 10. E aí eu fui descobrir primeiro por que o meu visto tinha sido negado. Que aqui eles têm a carta de negativa falando, né? Sim. Então eu recebi a carta e eu fui ler a carta. E só me caiu que era um erro da agência, porque na carta dizia assim: o seu argumento é muito bom, porém você não me comprovou de forma alguma que você está atrelada a uma faculdade de direito. E eu achei estranho, porque como eu fazia direito na época... um curso de direito. Eu estava fazendo a faculdade e o meu argumento, que era válido, foi o quê? Que eu ia voltar para cá para terminar o curso. Não só isso. Eu pra lá, na real, né? Eu ia voltar para terminar o curso, mas eu consegui na época, porque eu ia muito bem na faculdade, cara. Tipo Sério? assim, eu tirava 9, 9,5 e 10. Eu era muito dedicada. E uma das professoras me ofereceu um trabalho no escritório dela lá para trabalhar com o direito do turista, porque era área de fronteira. Entendi. Mas daí precisaria do inglês. Nessa época, eu já falava inglês. Só que eu queria aprimorar. E eu queria morar aqui. Então, eu fui lá, consegui uma carta dela falando dessa proposta de emprego. Eu, na época, não precisava trabalhar, tipo, pra ganhar muita grana. Porque o meu namorado, ele era empresário. Então, tipo, eles não me deram nenhum parecer de falar assim, olha, mas talvez explica que ele é empresário. Explica que ele vai ficar, porque ele também é um vínculo. Não me deram, assim, muita explicação.
E aí, quando eu vejo... Eu mandei todos os meus documentos da faculdade. Eu mandei até carteirinha de estudante. Eu mandei boletim. Eu mandei... Mano, tudo. Sim. Os caras não... O pessoal... Vou até falar... Posso falar o nome? Pode falar. Que a gente dá indicação boa, mas a ruim tem que alertar, né? Exatamente. Que é a empresa Mundo dos Vistos, que também atende como SOS Canadá. Seus cuzão. Mano, eles não anexaram meus documentos da faculdade. Ai, que merda. Aí o cara chegou lá e vê eu falando que eu vou trabalhar com não sei o que, de direito, isso e aquilo, mas você só tem o histórico escolar aqui. Então, quando eu fui aplicar, se eu fosse aplicar de volta, porque daí eu procurei uma outra pessoa, que era a Ana Galdino, que na época todo mundo falou, mano, essa mulher é foda, ela pega caso negado. E ela falou, Liz, a gente vai ter que fazer uma nova estratégia pra você. Por que você não falou do seu canal no YouTube? Na época eu já tinha um canal. Entendi. Não era tão grande, mas eu já fazia entrevista com famosos. Aí ela pegou e falou assim, por que você não falou que você faz entrevista com famosos, que se vier alguém que fala inglês, você quer estar preparada? Era um plus, porque eles olham tudo nas suas redes sociais. Entendi. E eu não sabia disso. Falei, olha, eu até falei pra elas que eu queria usar na época, porque isso aconteceu. Eu trabalhava dentro das cataratas e veio o cara do Game of Thrones lá. E eu não consegui entrevista porque eu não tinha inglês suficiente. Ai, meu Deus, quem que era? Era o cara aquele que teve o pau cortado fora. Ah, eu tô ligado. Ele foi lá e, tipo assim, eu já falava inglês, já era fluente em inglês. Mas eu não tinha, por exemplo, gramática ainda pra mandar um e-mail bem montadinho. Eu tentei, tipo, ninguém me deu ideia. E eu falei, cara, eu preciso melhorar o meu inglês urgente pra eu ter melhores oportunidades aqui dentro do meu trabalho também. E eles não me deixaram falar do YouTube. E aí, beleza, ela falou, não, Liz, a gente vai usar o seu YouTube como main... E a gente vai como fazer argumento. Exato. Perfeito. Essa vai ser a sua melhor estratégia. E beleza, Liz, trabalhei nas redes sociais e não sei o que, eu continuei. Então, passaram-se o tempo e cada vez aconteceu alguma coisa. Outra coisa que eu descobri foi das escolas daí, que quando você tem um visto negado, as escolas automaticamente caem em pontos no ranking da imigração, se você tem muito estudante com visto negado. Porque quando você vai aplicar para fazer um COI, quando você vem e fala assim pra agência, eu quero estudar em inglês, ela vai te dar as opções das escolas. Aí, vou nessa. O que ela fala para você? Vou mandar uma carta de interesse para a escola e a escola vai mandar. Né? Aí a escola tem que te aceitar. Ou seja, a escola tem que fazer um filtro de que você é realmente estudante genuíno. Antes de mandar o seu visto para a imigração. Porque a imigração vai te dar um visto negado, automaticamente vai falar assim, mas essa escola aqui está tendo muito visto negado, eles não estão fazendo esse filtro, não? Estão querendo mandar bucha para cá? Cai no ranking. E aí, o que aconteceu? Nenhuma escola nível 1 queria me aceitar para eu fazer a aplicação do meu visto. Porque eu já tinha visto negado. Eu consegui uma escola na época nível 1 que me aceitou e eu tive que pagar, além de tudo que eu já tinha gastado, perdido, porque você perde o dinheiro da aplicação, um monte de coisa. Eu paguei ainda extra 5 mil reais em cima de tudo que eu já tinha pago, só pra escola me aceitar. Pra escola te aceitar? Então, toda vez... Lá vai eles tem que juntar mais 5 mil agora. Ela vai pagar eu 6, 7 vezes, então demora mais. Então, toda vez alguma coisa me atrasava. Então, eles nessa época você estava trabalhando, estava no mesmo trampo? Ou não, você aí já estava só com a internet. Só com a internet? Só com a internet. Entendi. Mas eu era numa cidade pequena, então era muita permuta e tal, e tudo mais. E sempre morei sozinha, por mais que eu tinha ali o meu ex, que era um suporte meu, eu tinha que me virar. Entendi. Então, e ainda estava juntando dinheiro para poder ter a comprovação financeira e tal, daí a gente vendeu o carro. A gente fez tudo o que precisava fazer na época. A gente e a Ana, né, Galdino, que a Galdino ficava em cima de mim o tempo inteiro. Aí a gente mexia aqui, mexia ali, não sei o quê. E aí, de repente, eu lembro que teve uma época que aí eu tive um outro breakdown muito forte. E uma amiga minha chegou, eu já tinha tido visto negado, e ela falou assim, Liz, por que você não vai fazer um retiro? Porque ela fazia retiro e tal, ela sempre participava, me chamava, eu nunca queria ir porque era igreja católica e eu venho de um background cristão, mas que era mais de igreja Testemunho de Jeová, evangélica e tal. Não sou evangélica, sou cristã, mas tinha aquele negócio de igreja católica, eu nunca senti nada lá dentro, isso aqui eu não vou. Mas naquela época, eu juro pra você que eu pensei exatamente assim, o que é um peido pra quem tá cagado? Eu vou. E aí eu aceitei o convite dela e fui fazer esse retiro. E esse retiro mudou a minha vida. Nesse retiro eu tive uma experiência ali espiritual muito forte, onde eu revivi várias coisas da minha vida e inclusive um momento do meu testemunho mesmo, da tentativa de suicídio que eu tive aos 15 anos. E aí naquele momento eu entendi quem tinha entrado no meu quarto. E aí eu saí dali falando assim, não, eu vou perdoar minha mãe, porque eu não falava com a minha mãe na época, era muito complicada a nossa resistência. Eu fui pra isso, porque eu queria ter uma vida mais leve e tudo mais. Queria. E eu queria vir pra cá, zero pendências. Então, eu comecei a participar um pouco mais do grupo de jovens, eu comecei a ir de volta. E aí,
Me apaixonei pela pastoral de rua que o pessoal dos freios faziam. Então, comecei a me envolver bastante com isso, porque me fazia bem. E nessa época, eu lembro que logo que eu tinha feito, depois de um tempo que eu fiz o retiro, eu senti no meu coração um dia. Tava arrumada para ir para fazer era um encontro de jovens, que a gente tinha um encontro geral da Jornada Jovem, o nome do retiro. Tá. E eu tava lá com a camisa toda pronta, mano, de lente, eu usava lente de contato, tô toda maquiadona. E me ataca uma tremedeira no corpo. E eu sento na cama e é como se tivesse uma voz falando assim pra mim: vai lá e você vai ter que falar. É hora de você falar, vai falar, vai falar. Eu sabia do que a voz estava falando. Só que dava medo de falar, porque eu nunca tinha falado tudo aquilo em voz alta. E aí eu fui, literalmente, eu catei meu celular, eu botei em cima de um monte de livro que eu tinha assim, eu liguei a câmera e comecei a falar. E aí, naquele dia, eu gravei meu testemunho. Que foi onde eu contei o que aconteceu comigo no hospital, né? Da presença espiritual que eu tive. E naquele dia eu senti... Teve muita coisa que eu falei ali, que depois que eu vi na edição pronta, eu não lembrava de ter falado. Eu falei, caralho, que bizarro, como que eu pensei nisso? Tipo, de onde que veio? Lógico que... Sim, porque não tinha um roteiro. Nada. E, tipo, não eram coisas que eu nunca tinha pensado, assim, daquela forma na minha vida. Eu acredito muito que o Espírito Santo, ele dá uma soprada na gente, em qualquer pessoa, né? Desde que você se permite. E naquele momento eu tava muito vulnerável. Eu acho que foi muito especial pra mim. Mas eu tive medo de postar, porque falava muito... porque eu falei abertamente como foi a tentativa de suicídio, falei da minha relação com a minha mãe, falei... coisas extremamente pesadas, né? E pessoais, né? Muito difícil. Mas foi isso. Eu não divulguei aquele vídeo. Eu fui para um retiro, servi num outro retiro da pastoral. E naquele retiro eu fiz uma oração onde eu falei para Deus que era para ele me mostrar se era para eu postar ou não. E eu fui ter uma conversa com uma mulher no último dia e ela falou exatamente uma frase que eu tinha pedido para Deus. Se é para falar isso. Ela falou exatamente a frase. E eu falei pra ela, olha, eu fiz um vídeo assim, 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 e eu acho que eu vou postar agora, depois da nossa conversa. Cheguei em casa, postei. Eu não sabia, mas aquele dia era dia 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Ah, olha que legal. Eu fiquei sabendo isso quando eu cheguei na Austrália, tá? Do Are You OK? Nem no Brasil eu não sabia também, Nem sabia que isso era uma data. Fui lá, fiz o vídeo e tal. Passou tipo assim, um mês, o vídeo começou a dar uma... entre aspas, bombadinha. 5 mil views naquela época. Pra mim já era bombado no meu YouTube. E aí aqui, não sei o quê, eu não divulgava pra ninguém. Aí eu compartilhei uma vez no meu Instagram e foi isso. Quando foi em dezembro, eu tinha recebido um convite para palestrar na jornada que eu fiz. Isso é uma honra muito grande para quem faz a jornada. Olha que legal. Porque só quem palestra geralmente são pessoas mais velhas, né? E aí eu fiquei muito feliz, emocionada e tudo mais. E eu ia ser a última palestra do retiro. Só que o retiro era da sexta a domingo. Na quinta-feira, minha irmã tinha um desfile da loja dela. E ela tinha me chamado para ir lá desfilar para a loja dela. Eu comecei a passar mal. Mano, eu queria desistir, porque eu falei, não vou conseguir muito nervosa. falar. A hora que eu comecei a pensar, porque assim, você falar as coisas ali no YouTube é uma coisa. Quando você vai falar uma pessoalmente... câmera. Porque ali, pessoalmente, dentro do retiro, são 45 minutos de palestra. Eu falava assim, muito mais coisas da minha vida que eu não consigo falar até hoje na internet. Entendi. E porque é uma coisa que realmente fica dentro do retiro. Quando eu comecei a pensar, eu juro pra você, comecei a fazer os tópicos lá antes de ir pro desfile, eu comecei a ter uma crise de pânico. E Deus, eu não vou. Liguei pra uma amiga minha, falando, mano, eu acho que eu vou desistir, não vou conseguir. E ela foi, orou comigo e tal, nossa, parece a crentona, né? Aí ela orou comigo e tal. E aí eu cheguei eu lembro que no começo do mês de dezembro, dia 1º de dezembro, eu tinha feito uma listinha do que eu queria pro próximo ano, né? Perfeito. Baseado na minha listinha do começo do ano, que eu não tinha feito nada. Fui lá e fiz, e eu lembro que eu coloquei assim, queria chegar a 10 mil inscritos no YouTube, porque eu já tava no YouTube há anos e nunca foi uma meta pra mim. Eu nunca entrei no YouTube pra ganhar dinheiro, nem pra ter fama, mas era um reconhecimento do trabalho. A gente sempre coloca metas no trabalho. Sim, né? É sempre bom. E aí eu falei, eu queria bater 10 mil, tinha 9 mil e alguma coisa. Tá. Aí foi isso. Isso foi no dia 1º de dezembro. Aí, se eu não me engano, retiraram no dia 5 e no dia 4, eu tava lá no desfile, algo assim. 4, 5, não sei. Eu tava lá no desfile, de repente, meu Instagram começa. Um monte de gente me seguindo. Juro, olhei pro lado e falei assim, eita, mãe,
será que vazou uns nude? Mãe, o pessoal queria ver umas fotos aí que não devia. Que na minha cidade, quando vazava um nude de alguém, o pessoal ia lá nos grupos expor, bem escroto. Sim. E aí, todo mundo ia seguir a pessoa. E todo mundo sabia, né? Cidade pequena também. Aí eu falei, ixi, será que vazou uns nude da onde? A única coisa que passou na minha cabeça, que um monte de gente começou a me seguir. Sim. De repente, eu fui ver, cara, alguém tinha pegado um trecho do testemunho e colocado no Facebook, e, tipo, em 1 hora tinha 10 milhões de views. Tipo assim, um bagulho... Então viralizou de uma forma que você não tava nem imaginando. Nem tinha divulgado o bagulho direito, entendeu? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E muita gente daí começou a ir lá pro YouTube pra tentar me achar, e daí vinha pro Instagram. Entendi. Tipo, só sei te dizer que aquilo pra mim foi como se Deus estivesse falando bem assim, olha aqui. Porque daí eu cheguei em 10 mil inscritos em minutos, né? Passou, né? E aí, era como se Deus estivesse falando assim, eu vou te dar tudo que você me pediu, mas eu preciso de você lá amanhã. Entendeu? Eu tenho alguma coisa pra você lá. E, mano, aquilo foi um gasto pra mim, eu fui. Chegou no final do mês, eu tinha pedido 10 mil inscritos, eu ganhei 100 mil. Olha só. Deus me deu 10 vezes mais. Sim. E aí, comecei a fazer palestras em outros estados, em outras cidades. Te abriu portas. Eu ia de forma voluntária, porque eu queria... Pra ajudar outras pessoas. Isso, eu queria ajudar jovens que estivessem passando pelo que eu passei. Sim. E foi uma realização pessoal muito grande, porque eu consegui ver um propósito em tudo de ruim que eu tinha passado, de certa forma. Sim, sim. E aí chegou num momento que eu falei assim, agora tô pronta pra Austrália. Agora é hora de tentar de novo. Liguei pra Ana e eu lembro que ela falou assim, beleza, vamos fazer aqui a tua carta. Eu falei, não. Eu vou fazer minha carta de intenção e eu não vou mentir. E aí eu comecei a carta, acho que eu já comecei alguma coisa assim, tipo, solenemente, eu juro, não sei o que, aquelas paradinhas. E eu sei que eu comecei a falar assim, olha, eu sinto que eu tenho um propósito de vida, eu tenho feito isso, e mesmo sabendo que a Austrália, a maioria é agnóstico, eu falei assim, olha, eu acredito fielmente que eu tenho um propósito que Deus deu pra mim. Esse aqui é o trabalho que eu tenho feito, falo sobre isso. Prevenção do suicídio, combate à depressão, e na época acho que o vídeo tinha atingido acho que só 50 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas. Eu falei assim, se falando português eu conseguir atingir 50 milhões de pessoas, eu não consigo imaginar o que o inglês pode me trazer. E hoje no mundo, o que eu mais consigo ver é o quanto isso está consumindo as pessoas. E eu sinto que eu posso fazer alguma coisa a respeito. Então, eu já tive um visto negado antes, sim, mas agora é a hora de vocês me deixarem entrar. Olha que legal. E meu visto saiu. E o visto foi aprovado. Porque, tipo, na época eu mandei um Media Kit com todos os acessos do vídeo. Entendi. Frases não, depoimentos das pessoas. Eu mesmo traduzi. Gente, hoje eu olho assim, o meu inglês gramatical era bem ruinzinho, mas eu que traduzi tudo. Depoimentos da galera falando, pô, o seu vídeo me ajudou muito com a minha filha, não sei o que, não sei o que. Eu ia me matar, procurei seu vídeo, não sei o que, muita gente. Então, fiz lá um Media Kit, todo o meu processo de visto dessa vez foi baseado no meu testemunho e do meu trabalho nas redes sociais. Que legal. E aí você veio pra... Que ano foi isso que você veio pra cá? 3 anos atrás? Foi 2020, 2019. Então, 2019, um pouquinho. Cheguei aqui dia 5 de setembro. 5 de setembro? 5 de setembro, passou um tempinho, a pandemia chegou. E como é... Esse início, assim, como é que foi, assim? Você estava imaginando que ia ser muito diferente? Sua adaptação aqui no país foi difícil ou foi fácil? Você já tinha inglês suficiente para se virar? Como é que era? Bom, aí eu sempre falo que adaptar em lugar bom não é difícil, né? Então, assim, pra falar a verdade, eu já vim falando inglês. Eu não tinha medo de conseguir trabalhar em nada, mas eu demorei pra conseguir trabalho. Eu demorei 1 mês. Entendi. Não sei dizer por quê. Deus sabe, eu não sei. Mas quando eu cheguei, eu fui morar na casa da Lana. Ela era casada e a mãe dela tava aqui. Valverde? Isso. Aí eu aluguei o quarto de um menino que saiu. Tipo, eu cheguei e eu ficar no sofá dela uns 2, 3 dias pra já arrumar um short term. E aí esse cara pediu pra sair, acho que ele viu que eu cheguei e ele já tava querendo vir morar pra City. E aí eu falei, não, eu fico com o quarto. Aí a mãe dela tava aqui na época visitando por uns dias, ela ainda ia ficar mais umas 2 semanas. Então eu fiquei lá e a minha adaptação no início foi bem difícil, porque eu ainda tinha muita coisa mal resolvida no Brasil. Foi muito difícil pra mim, foi emocionalmente falando. E bem nessa época, o meu vídeo tava em alta. Por incrível que pareça, ele começou por causa do setembro. Setembro, né? Começou,
Só que naquela época eu comecei a receber numa base de 2 a 2.500 mensagens por semana de gente falando sobre depressão e suicídio. Foda, né? Muita Foto coisa. de gente se cortando, foto de gente com arma na cabeça, foto de carta de despedida, gente falando que ia se matar e matar criança. Complicado, né? Muito pesado. E aí você sabe, a gente chega aqui, não é só uma língua nova, um país novo. Sim, é é saudade, saudade, é medo de não ter grana, porque eu vim quase sem grana, é medo de não conseguir trabalho. É muito difícil, é uma bola. E, tipo, o tempo aqui parece que corre muito mais rápido. E aí, essa pressão vindo junto, mano, eu comecei a ter muita crise de pânico, porque eu sonhava que eu ia... Eu tinha medo, olha isso aí, eu fazia terapia, porque... Desculpa, minha garganta chega a dar... Eu tinha pavor de pensar que alguém, um dia, Deus me livre, ia cometer suicídio e a família ia pegar o celular e ver que a pessoa tentou falar comigo e eu não conseguia ajudar. Sim. Mesmo sendo humanamente impossível e ainda sendo humanamente possível. Hoje eu entendo que não é minha responsabilidade. Eu tô aqui para inspirar as pessoas e entenderem que independente da fossa que você tá, dá para você dar certo. Sim. Porque Deus me abençoou e eu também fiz minha parte. Então eu compartilho as minhas vitórias para isso. Mas naquela época, meu início foi muito difícil. Era muita coisa para você. Aí até que apareceu o Lucas, graças a Deus. Que é o seu companheiro hoje? Eu conheci ele, mudou para aquela casa exatamente um mês depois que eu tava ali. Então você conheceu o seu namorado pouco tempo antes de chegar para a Austrália? Um mês antes. Um mês depois que eu cheguei. A gente tá junto desde o primeiro dia. Que legal. Uhum. Mas assim, você acha que uma coisa sobre a depressão, dá para se curar da depressão ou ela pode voltar mais lá na frente? E essa coisa que a gente falou do intercâmbio, é muito fácil você entrar na fossa aqui na Austrália, né? Você se perder. E como você já tendo esse histórico de ter tido depressão, como isso te afetou aqui? Olha, falar bem a verdade pra você, sobre ter cura ou não, às vezes eu me abstenho dessa resposta porque ela tem várias vertentes. Tanto vertente científica quanto a vertente espiritual. Pra quem acredita em Deus, não existe nada impossível. Não existe nada que o meu Deus não cure, na minha percepção. Então, seria relapso da minha parte chegar e falar assim, não tem cura. Sim. Porque se eu acredito que o cara... Entendeu? Já fez todos os milagres que eu acredito que ele fez. Esse é só mais um. Entendi. Então, do viés assim, espiritual, eu acredito que exista. Do viés científico, eu não posso dizer. Porque algumas vertentes dizem que com tratamento você consegue cura, outras dizem que você só ameniza os sintomas. Sim. Porque ele é um desequilíbrio químico no seu cérebro. Então, de certa forma, é uma coisa que a longo prazo ela te afeta demais. Então, existem pessoas que, mesmo estando em tratamento, elas precisam sempre estar sendo observadas, sendo acompanhadas, porque senão você pode ter um breakdown e daí você uma voltar para recaída, assim. Nisso eu acredito. Eu acredito que você mesmo que você já teve depressão e depois você passou dessa fase da depressão mesmo. Tô falando assim de quem tem depressão profunda, né? Porque hoje a gente sabe que para você se sentir depressivo não precisa de muita coisa. Então, às vezes, é só realmente você botar uma vitamina ali e você melhora e fica bom. Sim. Mas tem gente que vai para depressão profunda. Essas pessoas eu acredito que seja um pouco mais complexo, porque você fica suscetível a você ter já uma predisposição a passar por aquilo de novo. Entendi. Então, acho que... Não sei. Por isso que a minha fé, eu acho que hoje é uma das coisas que me mantém em pé. Porque é muito difícil você saber por onde acreditar, né? Quando você vai pro viés científico. Fundo do poço. Nessas fases, o que mais que te ajudou? Foram as pessoas que estavam ao seu redor, a sua fé, a terapia? Tudo junto. Tudo junto, Dani. Entendi. Tem gente que vem e fala assim, Liz, me ajuda, tô não sei o que, não sei o que. Eu falo, tá fazendo terapia? Não, porque eu não tenho dinheiro. O SUS dá de graça. E dá mesmo. É só você ir no CASV, o SUS dá de graça. Ah, mas demora muito. Tá, então hoje você trabalha com o quê? Trabalha com isso. O que você está dedicando o seu dinheiro extra? Sempre dá para fazer um dinheiro extra. Não estou fazendo terapia. Infelizmente não posso te ajudar, porque a fé, próprio Deus fala na Bíblia, para quem acredita, né? A fé sem ação, ela é morta. Então Deus te ajuda até aqui. Mas daqui, se você não fizer a tua parte, também não tem mérito nenhum. Então, ter pessoas boas ao seu redor, principalmente entender como a doença se comporta, porque aí você consegue explicar para as pessoas, para que as pessoas também saibam como te ajudar e como não piorar a sua situação. Terapia e medicação.
Porque o ser humano tem uma tendência a falar, ai, não quero ficar no remédio, mas toma anticoncepcional a vida inteira. Ai, não quero ficar no remédio, mas não pode pegar um avião que quer tomar Dramin. Sim. Então, assim, essa resistência do remédio, pra mim, desculpa, mas eu acho uma frescura. Por muito tempo, eu mesma fui resistente ao remédio. Hoje, eu olho pra trás, dá vontade de dar na minha cara. Porque, às vezes, literalmente, o remédio é literalmente falar assim, vem aqui, amor, tá faltando um negocinho no seu cérebro, vamos colocar? E o remédio coloca, lógico, o remédio correto, o acompanhamento correto. Sim, sim. E, eu tenho muita sorte, porque assim, eu tive um relacionamento muito complicado aos 15 anos, que foi, eu casei aos 15 anos por 2 anos. Foi um relacionamento extremamente abusivo, mas depois disso eu fui muito sortuda. Então, Deus colocou pessoas ao meu redor que foram maravilhosas. Que a minha família, assim, nunca se importou, pra falar a verdade, né? Então, Entendi. Então, assim, acho que faz muita diferença o grupo de pessoas que você tá, para você também ter consciência de que você precisa ficar bem por eles. Porque também não é justo você ficar fazendo todo mundo ao seu redor, sempre viver uma vida para baixo, Sim. né? Tipo aquela energia pesada, se você não se cuida. Entendeu? Sim, total. E você tá comentando antes do vídeo que você também descobriu que tem TDAH, né? Uhum. Mas isso você descobriu aqui. Descobri aqui que eu tenho desde criança. É mesmo? É. Descobri aqui. E como é que foi essa experiência? Você, sei lá, sabia o que era TDAH? Eu achava que era coisa de gente... vou te falar o que eu achava que era TDAH. Problema de gente rica. Nada, achava que era tipo... como é que fala quem tem problema com a leitura? Déficit de atenção? Não. Déficit de atenção eu tenho, TDAH. É verdade. Não, dislexia. Dislexia. Eu não sei por quê. Mas não é só leitura também, é dislexo, né? Na hora da escrita também. Isso. Então, na minha cabeça, eu não sei da onde eu tirei isso, mas eu não tinha informação. Então, eu achava que TDAH era tipo a dislexia. Ah, entendi. Quando eu tava no Natal, uns 2 anos atrás, segundo Natal que eu tava aqui, eu acho. Sei lá. Tá vendo como que minha cabeça vai assim? Back forward. Eu tava trabalhando de barista num lugar com um psicólogo. Eu acho isso fantástico. Aqui na Austrália, eu adoro chegar e dar umas carteiradas nos gringos, que acha que você vê ali que um garçom são melhores que os outros. Eu falo, você sabia que aquela pessoa pode ser um advogado? Você sabia que aquela pessoa pode ser um psicólogo, um psiquiatra? Sim. Ai, mas tá fazendo o que ali? Tem que explicar que a gente vem aqui, tem que começar do zero, tem que aprender a língua. Sim, não é tão fácil assim. Tem que sustentar eles, né? Pagando os vistos. E aí eu falei assim, eu tava trabalhando com esse psicólogo maravilhoso, Lucas, inclusive amo ele de paixão. Ele chegou um dia, e me chamou para passar Natal na casa dele. E aí eu fui na casa do parceiro dele da época. E a gente foi passar lá. E eu sei que a gente estava sentado e ele olhou para mim e falou assim, não sei o que, eu lá falando um pouquinho de alguns problemas que eu tinha tido. E ele falou assim, Liz, eu acho que você tem TDAH. Por que você não faz... não vai no psiquiatra para ver? Eu olhei para ele e falei assim, eu não, sou super inteligente. Aí eu não sei por que eu achei que dislexia era uma pessoa que não aprendia. Depois também fui entender que não é assim, né? Não tem nada a ver com inteligência. E aí ele pegou e falou assim, não, deixa eu te explicar. Você é assim, assim, assado. Eu já percebi isso em você. Isso é um sintoma do TDAH. Isso. E ele foi descrevendo e eu fui me vendo ali. Falei, meu Deus, mentira. Aí ele assim, e vamos voltar um pouquinho mais. Eu não posso te dar diagnóstico, mas eu sou psicólogo, vamos lá. Em tal idade, como que era esse comportamento aqui? Daí eu falava, ele falava, isso também é do TDAH. Essa idade, que ele foi falando, daí eu falei... Se encaixava tudo. Tudo. Falei, meu Deus do céu, outra doença. Ai, Jesus. Mas aí eu deixei passar um pouco e aí depois de um tempo eu comecei a sentir, assim, quando eu comecei a estudar mesmo o TDAH e ver como que aquilo influenciava na minha vida e que principalmente isso leva a maioria, 90% dos casos de pessoas que têm TDAH chegam à depressão. Entendi. Se não tratado desde a infância. E a ansiedade, a depressão e esses transtornos todos que podem ser advindos do TDAH. O TDAH não tem cura, mas tem tratamento. E eu falei, gente, quer dizer que eu passei tudo isso na minha vida porque uma professora não conseguiu ver que eu não era encapetada, que eu só tinha TDAH. E aí eu fui num psiquiatra, consegui marcar a consulta. É super caro aqui na Austrália. Eu acho que paguei $750 na consulta na época. Nossa. Hoje acho que pago uns 500. E o Bupa dá uma merreca, mas enfim. E aí a gente fez uns exames neurológicos e ele também pediu
se eu tinha, tipo, contato de pessoas da minha infância, para ele poder fazer essa pesquisa também. Sério? Vai tão a fundo assim? Eu falei, inclusive eu tenho contato até hoje com uma professora minha que eu tinha na minha 4ª série. Ela deu aula para mim na 2ª e na 4ª série, depois para as minhas irmãs, então era do meu convívio ali até eu crescer. E ela sempre falou que eu marquei muito as aulas dela, então ela lembrava de tudo de mim, velho. Bizarro isso. E aí, ele ligou para ela e tal, e a gente conseguiu também acesso a algumas coisas das minhas escolas. Então, aí ele falou, Liz, eu já imaginava só da nossa conversa, já percebi. Daí a gente fez uns outros testes ali e tal. E realmente ele diagnosticou com TDAH num grau severo. Entendi. E aí ele começou a passar medicação e hoje realmente a medicação assim ajudou bastante. E conhecer o transtorno para que eu pudesse passar para as pessoas ao meu redor também. Porque hoje eu já não... Tipo, assim, por muito tempo eu falava assim, caraca, tem muita coisa errada comigo. Porque a minha mãe é uma pessoa extremamente, né, narcisista. Então eu cresci dela, tipo assim, você é uma vergonha, você só arruma um problema na escola, porque eu era muito inteligente. Então eu ia lá e a professora ensinava, eu aprendi em 5 minutos, depois eu queria bagunçar, eu queria conversar. Sim. Não conseguia parar quieta. Não consigo até hoje, dá pra ver, né? E aí, tipo, cresci ouvindo sempre coisas negativas a respeito de como eu era. E hoje eu entendo o quanto isso é parte do transtorno, de várias coisas. Sim. De eu falar demais, de eu ser uma pessoa extremamente emotiva. Tipo assim, se eu gosto de alguém, eu gosto demais. Mas se a pessoa me tratar mal uma vez, aquilo vai acabar comigo. Sério? Meu Deus, eu não consigo... Se é alguém que me importo. Sim, se é alguém que eu não conheço, hoje eu consigo cagar. Sim, tipo, sim. Você nem me conhece, caguei pra você. Agora, se eu, por exemplo, se é alguém que eu conheço e que eu gosto, eu faço amizade com você, e dali um dia, simplesmente você vira pra mim, você fala grosso comigo, você me trata mal, aquilo vai me acabar comigo por dentro. Sério? Eu vou segurar aquilo até... Mano, eu quase morro de ansiedade. Entendi. Eu fico muito mal. E, enfim, todas as minhas respostas, né? Você é orgulhosa, não sei o quê. Mas não, porque... Ficava remoendo aquilo muito tempo, falta de atenção no trânsito, por exemplo. A primeira pergunta que o psiquiatra perguntou pra mim, você leva muita multa de trânsito? Falei, desde que eu tire a carteira. Ele falou, sim. Tudo de velocidade, né? Eu falei, Aí ele explicou que a gente tem problema da paciência. Entendi. E desatenção pra coisas que eu não gosto. Mas, quando algo me interessa, eu tenho um hiperfoco desgraçado que ninguém ganha de mim. Tipo, sim. E isso, hoje em dia, isso te impacta no seu trabalho de alguma forma, assim? Como a medicação te ajudou em relação a isso? Eu acho que não só a medicação, mas entender o transtorno hoje me ajudou a entender qual é o tipo de ambiente que eu preciso ficar e qual eu preciso sair. Entendi. Porque o TDAH não tem cura, a medicação e o tratamento, ele pode amenizar os sintomas, porém, o ambiente pode aflorar os sintomas negativos. Entendi. Por exemplo, se você vive numa casa... onde tem grito o tempo todo, onde tem estresse o tempo todo, onde você briga o tempo todo, aquilo te deixa extremamente ansioso, você tem crises e crises. E você vive bravo, você grita com as pessoas, você briga, ninguém te entende, você cai fora, entendeu? Entendi. Você fica remoendo aquilo. Enfim, então hoje acho que o mais importante do que a medicação foi entender o transtorno para eu saber desses ambientes. Hoje, por exemplo, eu já sei que tipo de lugar que eu não trabalharia. Entende? Se tem lugares que eu vejo que pode me deixar mais ansiosa, que eu não goste de alguém ou que alguém me trata mal, não dá pra eu ficar. Eu trabalhava num café que eu amava trabalhar lá, mas eu via sempre o meu chefe gritando com outras pessoas, não comigo. Um dia eu chamei ele de canto e falei assim, eu amo você, mas se você gritar comigo desse jeito, eu vou chorar bastante escondida no banheiro and I'm leaving straight away. Eu tô saindo agora. E ele achou que eu tava brincando. E hoje eu já sei que esse não é um ambiente pra mim. Mas o meu trabalho hoje, eu tenho muito que agradecer a Deus. Meus chefes são maravilhosos. Eu me dou bem com todo mundo. Não tem uma pessoa que eu me dou mal no meu trabalho. Já tô lá há mais de um ano. E eu faço coisas que eu amo fazer. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu já falei sobre o TDAH. Eu explico, volta e meia, eu venho e falo, isso é por causa do TDAH. Sim. Isso é por causa disso. Não é que eu sou a chatona do TDAH, eu quero que as pessoas conheçam mais sobre isso. Sim. E aí eu olhei pro meu chefe uma vez e eu falei assim, olha, eu comprei um fone da Sony, aquele com isolamento acústico. Porque o que acontece? Eu tenho uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo muito ruim. O bom é o hiperfoco. Se você me dá uma tarefa muito desgastante para fazer, que eu queira fazer, que eu fique
excited pra isso. Sim, você vai focar até terminar o negócio. Não é só até terminar. Eu achei um monte de coisa errada naquela empresa nos primeiros 2 meses que ninguém achou em 5 anos. Porque eu ficava fissurada em tudo. Porque eu assisto vídeo, aí eu pesquiso videoaula, eu pesquiso aquilo, pesquiso lá. Eu quero aprender. Quando eu me interesso, sai de baixo. Eu vou ficar especialista naquilo. Então, vai ser extremamente bem feito. Se você me pedir quanta água, eu vou falar assim, água do Ulis, água do Coles, água do Audi, água grande, pequena, baixa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo. Então, nesse nível de eficiência. Porém, eu me distraio muito fácil. E eu falei pra ele, quando vocês estão aqui perto, eu entendo que a gente ainda na época não tinha um office maior. Falei, às vezes eu tô aqui focada, alguém vem falar comigo, eu não vou voltar pra onde eu tava, eu vou voltar do zero. Porque eu... automaticamente. Então, sim, eu comprei um fone e a hora que eu botar o fone, ninguém fala comigo. Tudo bem? Ele falou, você vai funcionar melhor assim? Eu falei, sim. Então, eu venho antes eu pegar o fone e falava, galera, someone needs anything, now's the time, because I'm gonna get into my world. E ele já sabe, eu vou entrar no meu mundinho e é isso. E agora, tipo, mano, eles são tão maravilhosos que a gente mudou de office, ele fez um escritório sozinho pra mim, com uma tela maior, pra eu não ter que ficar olhando de uma pra outra só. Sim, que legal. Meu, não posso reclamar um A da empresa que eu trabalho. Que legal. Nada. E o que você faz? Eu sou gerente financeiro de uma construtora. Sério, mas como é que surgiu esse job assim, sendo que você estava fazendo advocacia lá no Brasil? Nada a ver, né? E aqui você trampou num café. Foi seu primeiro job assim no office? Como é que... Foi estratégico. Não esse. Como eu consegui foi porque eu estava preparada. Mas o que acontece? A maioria da galera vem pra cá e fala assim, eu queria trabalhar na minha área. A primeira coisa que eu pergunto é, o que você tá fazendo hoje pra você entrar lá na frente na sua área? Sim. Mas o meu inglês não é bom, então beleza. Então agora você vai focar mais no inglês. Mas eu quero focar no inglês, mas as minhas aulas não são boas. Então você faz o quê? Cleaner? Sai do cleaner, vai pro hospitality. Sim. Mas eu não gosto da hospitality porque trabalha à noite. Sacrifícios. Você quer fazer o sacrifício de ficar no cleaner, você quer fazer o sacrifício hoje pra depois você entrar na... Então, sim, sempre manjo aí. Então, eu sou estratégica. Eu sou extremamente estratégica. Eu tava trabalhando num café e eu não gostava daquele café porque era num suburb e eu já queria... Eu sempre gostei de me arrumar pra trabalhar. É mesmo? Sempre. De me maquiar pra trabalhar. E como era um subúrbio, era um lugar muito pequenininho, era uma chacota eu me maquiar. Ninguém ia... Só ia ver idoso, um pessoal que olhava pra mim e falava, nossa, essa menina com esse batom vermelho aqui, não dava. Aquilo começou a mexer com a minha autoestima, porque eu tinha engordado muito já. Entendi. E eu falei, não, eu não posso dar espaço pra trás, porque daí eu vou me sentir um cão o dia inteiro, eu vou chegar em casa e me sentir gorda. Não, preciso mudar de ambiente. Aí eu falei, vou pra City. Por quê? Porque é um ambiente que eu quero estar no futuro. Então, já vou me inserir. Eu sempre pensei assim, eu vou trabalhar de café ali, aonde? Um lugar onde tem executivo, que eu vou falar com eles em algum momento, eu vou ter chance de... Cheio de prédio comercial aqui e tal. E eu sempre minto que eu sou advogada. No Brasil. Ó, diquinha pra quem tá vindo pra Austrália e tá fazendo faculdade... manda uns migué aí, gente. Porque o pessoal só respeita a gente quando eles veem que a gente tem uma profissão ou que... whatever. Sim. Então, eu trabalhava no café e volta e meia a galera vinha, não sei o que, e, né, não sei o que do Brasil. Eu falava, não, eu sempre dava um jeito de falar, porque eu só queria que a pessoa me olhasse contra os olhos. Eu não ia trabalhar de advogada mesmo. Sim, sim. Falava assim, não, então, eu fiz, eu não falava assim, eu era advogada. Eu falava, eu fiz direito no Brasil. Também não falava que não tinha formado, entendeu? Falava assim, não. Mas não tava mentindo. Eu não tava mentindo. Exato. Eu não perguntou que eu tocava bem. E quando perguntava, eu mentia. Mas eles falavam assim, vamos supor, uma brecha pra entrar no assunto, né? E aí, como estão as coisas no Brasil e tal? Tá bem complicado, né? Não sei o quê. Mas, nossa, graças a Deus, pelo menos hoje eu tô aqui. Não consigo trabalhar na minha área, né? Tô fazendo café, mas tô feliz. A pessoa vai perguntar, qual é a sua área? Na hora. Eu estudei direito no Brasil. Automaticamente o tratamento dela com você muda. Já muda, né? O olhar dela com você muda. Você não é mais uma barista que tá fazendo café pra ele de manhã. Sim, sim. Ele fica interessado. O que uma advogada tá fazendo café? Sim. Aí lá vai a gente explicar sobre como funciona. Visto, isso, aquilo, trabalho. E aí eu já podia falar das minhas skills. Não, entrei no direito, porque eu sou boa nisso, sou boa naquilo, sou boa com e-mail, sou boa com pessoas. Sim, já pode se vender já. Me vendo, porque eu não sei o que ele tá de terno e gravata. Ele pode trabalhar no RH, ele pode trabalhar sei lá no que. Eu posso ser uma secretária lá dentro. A mesma coisa no Uber.
Não é? Aham. Você se vende. Sim, E aí, me vendia, porque eu tinha meu foco. sim. Só que na época, só podia trabalhar na hospitality, o estudante só podia trabalhar mais de 20 horas em algumas áreas, uma delas era hospitality. Hospitality, mercado e cuidar de idoso, alguma coisa assim. Por conta do Covid. É, por conta do Covid. E eu, pode me chamar de quadrada, mas eu sempre quis fazer as coisas certinho. Eu falava, cara, eu não quero trabalhar dentro da lei, eu tô tendo a oportunidade de trabalhar dentro da lei, eu vou ficar aqui até o Lucas aplicar, porque o nosso próximo passo é o Lucas aplicar agora a gente vai aplicar o Postgraduate Visa. 485, Aí, eu falei, vou poder sair da escola, e aí nessa época eu vou poder trabalhar full time, mas por enquanto eu só posso trabalhar full time na hospitality, eu vou ficar aqui. Sim. Eu não vou fazer nada errado, porque eu não queria fazer. E aí, lá tava eu, com esporão nos 2 pés. Mano, eu me fudi na hospitality pra cacete. Eu engordei quase 30 quilos. Eu desenvolvi esporão debaixo dos 2 pés. E não tem cura, né? Só com Sério? cirurgia. Hoje tá amenizado, porque eu uso salto e tal, de boa. Mas muito tempo em pé, porque eu trabalhava... Já vou falar do negócio do meu trabalho, mas só dar esse briefing, porque vai chegar lá no meu trabalho. Beleza. O TDAH funciona assim. E o que acontece? Por que eu fiquei assim nessa época? Eu fui e falei, beleza, vou pra City. Aí fui lá num trabalho, falei, ainda não é aqui que eu quero trabalhar. Comecei a procurar emprego em outros trabalhos melhores, onde eu podia me arrumar. Sim. E onde eu via que tinham várias venues. Falei, agora meu próximo passo é arrumar um lugar que tem vários cafés ou restaurantes, porque aí esse cara vai ter um RH. Sim. Esse cara vai ter um escritório. E lá na frente eu posso me mostrar para ele. Então, eu sempre fui tendo um foco do próximo passo. Nessa época, um pouco antes, o Lucas começou a gente falou com a gente de imigração para ele estudar aqui, para poder, lá na frente, a gente fazer o Skill Visa. Porque ele não tinha profissão na lista, né? Entendi. E aí eu falei assim, tá, vamos lá. Ele trabalhava na obra na época. Já trabalhou aqui na obra? Nunca. Tá, mas você conhece bastante gente que trabalha na obra. Bastante. Ganha bem na obra. Sim. E aí, pra ele poder estudar essa profissão, ele ia ter que trabalhar 2 dias a menos. Então, mano, puta de uma diferença no impactar, income. Muito. Sim. Tinha acabado de sair da época de Covid. Eu fiquei 5 meses sem trabalhar no Covid. E ele que me ajudou e tal. Então, a gente tava super quebrado, devendo a casa que a gente tinha entrado. Mano, assim, fudido. Batendo carro, tudo tinha de ruim, queimando geladeira, enfim. E aí vem essa bomba, tá? Mas daí você vai ter que estudar 2 dias na semana, full day. Então, não vai poder trabalhar segunda e terça. Aí você não consegue um emprego fixo, porque quem que vai pegar você quarta, quinta e sexta? Não vai. Então, você vai trabalhar 3 dias na obra, 2 dias a menos ganhando e o dobro de escola para pagar, porque era mais cara. Sim. E nós estamos em vistos separados, então eu ainda pago a minha. Sim, sim. E agora? Eu olhei para ele e falei assim, você se vê fazendo isso? Sim. Você se vê estudando, é uma coisa que você gosta, porque não vai fazer nada infeliz. Gosto. Então, você vai ser a pessoa principal para o caminho do nosso PR. Então, eu vou ser o seu aporte financeiro. Então, esse vai ser meu passo, meu papel na nossa residência. Que a maioria das pessoas acha assim, a mulher vai no visto do cara, não sei o quê. Sim. Eu falei, não, eu vou te dar o suporte. Vai ser o oposto. Exato. Naquela época, eu trabalhei assim por 6 meses, 5, 6 meses, double shift, de domingo a domingo, sem uma folga. Caralho. Sem uma folga no hospitality, em pé. Hospitality é foda, né? 10, 12, 14, 16, 17. Eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia. Por dia na época. Sim, sim, sim. Então, eu aqui, ó, ganhando 20, 22, mas 24 horas, 25. Consumida. Fudida. Até que chegou o ponto que daí eu já tava ganhando 25 a hora, então eu tava ganhando um pouquinho melhor. Aí eu pude ficar só nesse um trabalho, mas fazendo 50 poucas horas a semana. Sim. E aí eu falei, por quê? Pra você não se preocupar com dinheiro, pra você focar no seu estudo. Daqui 2 anos, eu saio do hospitality, saio da escola, e aí a gente vê o que a gente faz. Sim. Então, foi isso. Daí eu falei, beleza, tô no hospitality agora. Mudei pra um outro trabalho, falei, próximo passo, eu preciso trabalhar no escritório. Só que, naquela época que o governo ainda não tinha liberado para todas as áreas, somente para hospitality e essas aí. Falei, então, o que eu vou fazer? Uma vez por semana, eu vou sacrificar um dia da minha semana, eu vou me oferecer para trabalhar de graça em algum escritório, talvez no sábado de manhã, não sei. Um estágiozinho, alguma coisa assim. De graça, de recepcionista, qualquer coisa. Porque daí, se eu começar agora, lá no final do ano, quando a gente for aplicar o visto no próximo ano, eu vou ter 1 ano de experiência no escritório. Então, sacrifício agora para lá na frente. Sim. Falei, beleza, é isso que eu vou fazer. E naquele dia, eu tinha feito um café para uma mulher. Eu tenho até hoje isso nos meus destaques, que é um dos... Eu gosto de dar esses testemunhos aqui da Austrália, né? Que acho que a gente tem muito, né?
Essa mulher chegou e me pediu café, e ela falou, Liz, só que eu tenho uma reunião, tal hora, você consegue levar lá pra mim lá em cima? Era aqui num prédio aqui na City. Falei, beleza, eu levo sim. Fui, levei pra ela e fiz um story naquele dia que eu achei o prédio todo lindo, tipo, todo mundo, né, de blazerzinho, maquiada. Sim. Fiz um story, falei, galera, guarda esse stories, porque um dia eu vou estar trabalhando num lugar assim. Aí começaram a me perguntar, Liz, por que você não trabalha já num escritório? Que a galera do Brasil não sabia, né? Sim. Então eu expliquei tudo isso que eu acabei de explicar das regras. Começaram a me marcar naquele dia um monte num post de uma menina que tinha falado assim, tava procurando alguém para trabalhar no sábado de manhã, de recepcionista, ganhando 25 a hora, por 4 horinhas só, 15 minutos da minha casa. Perfeito. Fui lá, mandei mensagem para ela e aí ela me seguia. Ela falou, eu também quero ser blogueira. Então eu falei, eu te ajudo, você me ajuda, é nóis. Comecei a trabalhar nessa empresa, que era uma empresa de aluguel de scooter. E aí, fui lá, ela falou assim, vem de boa, tênisinho, camisetinha, não tem nada demais aqui, a gente só atende, tipo... a maioria é indiana, então a galera não liga muito pra aparência, vem de boa. Sim. Falei, eu não vou fazer... Eu pensando comigo, eu vou dar o melhor que eu tiver, eu vou com a melhor roupa social do Kmart que eu puder comprar, mas eu vou, porque essa impressão é a que fica. Sim, e eu faço tudo... como se eu pudesse, tipo assim, eu não queria falei, não vou me vestir pro trabalho que eu tô tendo, vou me vestir pro trabalho que eu quero ter. Porque se eu tiver uma boa impressão, o dono dali, que pode ser que daqui a um ano ele conheça alguém, meu pensamento, ele conheça alguém que precisa de alguém e eu vou ser essa pessoa. Beleza, comecei a trabalhar lá nos sábados e tal. E aí, os meus 3 chefes eu conheci por acaso, achando que era cliente. E um deles me testou. E eu sempre me saí muito bem. E aí eles gostaram de mim, tipo, porque eu era diferente do que eles estavam esperando, entendeu? Porque Sim. Era pra eu estar ali só 4 horinhas, tipo, cagar pro serviço. E aí ela precisava de alguém que fosse cobrir ela nos sábados e 2 semanas em dezembro, porque ela ia viajar. Era as 2 semanas que o meu café ia fechar. Falei, eu sou só pessoa. Aí ela foi viajar, ela precisou de uma extensãozinha e eu fiquei. E eu lembro que quando ela foi viajar, eu comecei a colocar tudo que eu podia ali pra ajudar ela, sabe? Tipo, agilizar, adiantar tudo. Fazendo um monte de coisa. E eu sempre tenho ideias pra melhorar as coisas. Eu fui implementando, perguntava pra ela lá, obrigada, fiquei super querida. Jenny, maravilhosa, inclusive. E aí eu lembro que eu falei assim, eu vou me dar um desafio. Eu vou acabar essas 2 semanas com todas essas motos alugadas. Como, eu não sei, mas eu vou conseguir. Eu comecei a traçar estratégias de ligar para cliente, de mandar mensagem, do que falar, de como fazer. Mano, sei que chegou no final da 2ª semana, eu tinha adiantado tudo que tinha que fazer. Todos os pagamentos que estavam atrasados estavam em dia. Todas as motos alugadas, no último dia. Foda. Aí ela voltou e eu falei, agora fudeu. O cara do café me mandou uma mensagem falando, daqui 1 semana a gente volta. Reabre. Porque era para ser 2, ia virar 3. Ele estendeu pra mais uma, ainda virar 4. E eu aqui com o cu na mão, porque você sabe, 1 semana faz diferença aqui, né? Sim. E eu, mano, e agora o que eu faço? Cheguei, ela vem aqui na segunda pra você me passar tudo, aí você ganha um dia extra aqui, meu chefe vai pagar. Beleza, fui lá. E eu já sabia que esse chefe tinha outras empresas. Ele tem 6 empresas. Uma delas era a construtora, que usava um espaço de dentro desse escritório. Dessa warehouse pra fazer de escritório. E aí eu falei, beleza, tal. Fui, cheguei lá. Naquele dia eu conheci a mulher que era gerente financeiro de lá. E ela veio me conversar comigo, eu falei de todos os meus planos da Austrália, de tudo que eu te contei agora aqui. E do nada ela entra no escritório, dali uma meia hora ela vem e fala assim, Liz, posso falar com você? Aí eu fui pro escritório, ela falou, você já trabalhou como contadora? Falei, contadora não, mas já trabalhei como controle de finanças no Brasil, cuidando de algumas empresas e tal. Por quê? Aí ela pediu pra eu explicar o que eu fazia. E eu expliquei. Eu fui responsável por 3 empresas, fazia isso, não sei o que, rescisão. E aí ela falou, então, porque eu em agosto... Você lembra que teve o 2º lockdown? Sim. Que acabou, acho que lá por final de setembro. Perfeito. Ela falou assim, em agosto eu tinha feito um processo seletivo para uma empresa, porque ela tinha formado e tal, feito o master dela aqui. Sim. E ela precisava trabalhar nessa área no pós-graduate, né? Para conseguir o visto. Ela falou assim, e por causa da pandemia eles não contrataram ninguém e entraram em contato comigo. Agora eu passei. E eu vou ter que ir para essa empresa. Eu amo trabalhar aqui, mas eu vou ter que ir para lá por causa do meu visto. E eu fui falar com o Martin, que é o dono, e indicar uma pessoa para trabalhar aqui. E ele olhou para mim e falou, não, eu quero a Liz. Ele falou que eu fiz uma boa impressão tão incrível que ele falou, eu quero ela. Eu não queria saber se eu tinha experiência ou não. Daí eu peguei e falei assim, olha, tô triste, tô feliz, porque hoje eu ganho tanto, não posso comprometer esse budget. E eu sabia que quem trabalhava no escritório, iniciante, ia começar por um 21, 22 after tax. E eu não podia ganhar aquilo. E aí eu falei assim, porque o meu namorado depende de mim também, E eu tô no visto de estudante.
E o único cara que pode é a hospitality. Aí ele veio conversar comigo, falou tudo isso. Ela falou, ele na hora olhou pra mim e falou assim, quanto você quer? Eu falei, hoje eu ganho tanto, preciso ganhar tanto. Eu já sabia que ele ia falar não. Ele falou, eu dou, eu pago. Aí eu falei, sério? Ele, sério. E eu já, meu Deus, e agora? Próxima desculpa. Aí ele falou assim, aí eu expliquei da minha situação do meu partner, eu falei, olha, deixa eu conversar com meu parceiro em casa, eu volto e falo pra você. E ele falou, pensa, porque a gente pode arrumar uma forma de você ficar aqui. Fui pra casa chorando no trem aquele dia. Eu falei, Deus, é a oportunidade que eu queria, mas eu não queria fazer as coisas erradas, eu queria fazer tudo certinho aqui. Então, é uma oportunidade ou é uma distração? Entendeu? Sim. E aí eu chego em casa, começo a falar pro Lucas e pra menina que morava lá em casa, a Pamela, e eles, não, você tem que ir, e ao mesmo tempo eu não queria ir, de repente a gente abre o Instagram, o Nine News, falando que os estudantes podiam trabalhar full time. Na hora eu mandei um e-mail pra ele, falei, guys, I'm joining the team, thank you for the opportunity, não sei o quê. E aí eu lembro até hoje o primeiro discurso dele, ele olhou pra mim e falou assim, ei, tá excited? Aí eu falei, tô um pouco nervosa. Aí ele, por quê? Eu falei, eu tenho medo de não pegar, porque vim pra Austrália aprender tudo sobre tax da Austrália, sobre pagamento, sobre finanças. É muita coisa e ela só tinha 2 semanas pra me ensinar. Sim. E na segunda semana ela tava de luto, porque morreu um menininho que ela cuidava. Então eu tive 1 semana de treinamento, mas eu aprendi tudo. Mano, comecei a ver vídeo, chegava em casa com até meia-noite estudando o que ela me ensinou. E aí ele falou pra mim assim, você já nadou num lago de lama? Falei, hã? Aí ele, um lago de lama? Já viu um lago de lama? Eu falei, não, mas consigo imaginar. Ele falou assim, imagina que você tem que nadar nesse lago. Primeira vez que você pula lá, como que você vai nadar? Vai estar difícil, você não vai conseguir ficar dando passada, vai estar sujo, vai estar muito escuro, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir abrir o olho. Você pula de novo lá durante 1 semana seguida, como que vai estar o seu nado? A tua passada já está mais firme, você já consegue passar mais de boa, você já consegue abrir o olho. Na 3ª, 4ª semana, você já está conseguindo ver um pouco mais claro. As coisas vão melhorando, né, gradualmente. Vai ficando mais clear. Ele falou, everything in life is just like a mud lake. Tudo na vida é como um lago de lama. Tudo se aprende se você for uma pessoa inteligente. Desde uma contadora até um cirurgião. Então, fica tranquila, você é uma pessoa inteligente que eu já vi. E eu confio no que você está fazendo. E eu tô aqui para te ajudar porque você precisar. Eu não sabia, mas ele também tinha background de contador. Eu falei, caraca, aquilo mudou a minha cabeça. Então, eu fui muito dedicada nesse trabalho. Sou até hoje. E, graças a Deus, sim, eu sou muito valorizada lá, sabe? Mudou a minha vida aqui. Porque acho que uma das coisas que mais dificulta nossa vida na Austrália é quando você está trabalhando num emprego que você não ama, mas se você não tem uma meta. Eu não estava, assim, amando... Eu gosto de fazer café, eu sinto falta até hoje. Mas você faz um café bom? Porra! Sou a melhor barista que você já fez mesmo? café. Preciso experimentar o seu cappuccino, então. Porra, do caramba! Não, eu era muito boa no que eu fazia, muito rápido. Acho que por causa do TDAH, porque eu entrava no hiperfoco. Mas eu não era feliz estando na hospitality, porque eu olhava, tipo, até o meu ex-chefe tinha me oferecido um sponsor e eu recusei. Eu falei, não me vejo fazendo isso por 5 anos. Não tinha perspectiva, sim. E esse trabalho mudou a minha vida, assim, por quê? Porque eu conseguia sonhar um pouquinho mais, me planejar melhor e ajudar as pessoas ao meu redor a sonhar também. Hoje eu tipo, consegui inspirar o Lucas na época, consegui um trabalho na área dele, ele trabalha na área dele. Que legal. Saiu da obra já faz tempo. Não tinha formado ainda, conseguimos um trabalho para ele ganhando basicamente valor de mercado, trabalhando 3 vezes na semana. Sim. Sabe, fazemos uma boa negociação. 1 semana depois, ajudei a menina lá da minha casa, que hoje trabalha na área dela aqui também. Então, abriu muito os meus horizontes, sabe? Por isso que eu falo, cara, emprego na Austrália tem. Você tá preparado? Porque as pessoas falam, mas você já veio com inglês. Mas lá no Brasil eu tava estudando inglês sozinha em casa, porque eu não tinha grana. As pessoas estavam saindo, eu tava estudando. Em 6 meses eu já falava inglês fluente. Cheguei pra cá, primeira coisa que eu fui fazer foi me organizar com casa, que a galera chega aqui, quer trabalhar, não tem uma casa organizada. Sim. Não sabe onde fica a escola direito, sabe? Fica se cambaleando, fica tentando fazer as coisas embaixo dos panos, quer trabalhar só no cash, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Chega no final do ano fiscal, mas eu vou ficar pagando imposto. Mas chega no ano fiscal, o dinheiro que vem ali, que você não tá esperando, é uma poupança, entende? Então, enfim, acho que... Do que era a pergunta mesmo? No começo... Ai, meu Deus, eu fui embora. Peguei a estrelinha do mar e... Não, no começo era sobre o trampo, como você tinha conseguido o trampo. Mas assim, você se preparou, né? Pela toda a história, assim, e você pensou muito no longo prazo. Sempre. Então se dedicou também. Eu faço o que tem que fazer. Sim. Paga o preço. É um puta diferencial, né? Porque talvez se a gente fizesse isso, as coisas estariam diferentes hoje em dia. Algumas decisões que a gente toma.
Mas eu queria que você também contasse um pouco dessa sua viagem com o Nate. Meu segundo namorado. Então, esse cara aí do Vampire Diaries. Como surgiu essa oportunidade? Porque eu já vi umas entrevistas suas. Você já entrevistou um monte de famoso lá no Brasil, né? Já. E os gringos tudo também. Sozinha, mano. Nunca tive contato. Foi tudo atrás. Eu sou muito ligeira. Tudo na hora, Leon. Consegui acesso. Você ia nos eventos assim, num ambiente que podia te surgir essa oportunidade? Posso te mandar real? Se você quiser um dia, eu venho aqui pra gente só falar dessas entrevistas, porque eu tenho história. É mesmo? O quê? Que se eu contar, eu vou ficar louco. Como eu consegui as entrevistas, as pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz no mundo dos famosos. Fui parar na casa do Ratinho, fui parar... Mano... Que da hora. Tem muita história. Um podcast só sobre isso. Pra cacete, viu? Mas polêmica também, mano. Mas a viagem você foi a Israel com ele, né? Fui pra Israel. Mano, sempre fui fã de Diário do Vampiro. E aí, há uns anos atrás, eu fiz o curso do Vision Board da Fernanda Gasal. Veio aqui também. Fernanda é foda, cara. Ela não gosta dessa palavra, mas é o que eu posso descrever ela. O que você vê ali nas redes sociais, ela é na vida real. Sim. Ela que me ajudou, inclusive, entrar no meu apartamento. E a gente nem era amiga na época. Olha que legal. Chegou, me emprestou o dinheiro, pá. Então, aí eu fiz o vídeo dela. O curso dela de Vision Board. Sim. E aí eu fui lá, fiz um Vision Board cagadinho, de qualquer jeito, mas fiz. Sim. Entendi a metodologia. E uma das fotos que tinha lá, eu não sei se você... Perdão, você já ouviu falar, mas aqui, a 2 horas mais ou menos de Sydney, tem um mosteiro que eu fui fazer eu fiz um retiro aqui logo que eu cheguei, então o pessoal da comunidade católica brasileira aqui fez tipo uma excursão pra lá, pra negócio de Nossa Senhora. Que legal. Eu falei, mano, quero conhecer um lugar diferente, né? Vamos lá. E aí eu fui, e lá tem um mosteiro que tem um terreno gigante, onde eles doaram parte desse terreno para comunidades de todas as etnias aqui de Sydney. Sim. Doaram para eles construírem a capela da própria padroeira. Então a gente tinha Nossa Senhora Aparecida lá, a capelinha. Sim. E aí a gente foi, e chegando lá, no final desse lugar cheio de capela, eles fizeram a Via Sacra. E embaixo daí tem, tipo, o lugar da cruz e tal. E embaixo tem um túmulo de Jesus, tipo uma réplica. Você entra dentro e Jesus está deitado ali bem, bem forte. Sim. Eu tirei uma foto nesse lugar. E aí, quando eu fui fazer o Vision Board, eu coloquei uma foto desse lugar. Sim. Uma foto do túmulo de Jesus em Israel, a foto original embaixo. Sim. Que eu queria conhecer. Sempre sonhei conhecer Israel. Uma foto de Israel, de Jerusalém. Sim. Por acaso, eu coloquei uma foto do Nate do lado, porque ele falava muito de Israel. Sim. E eu fiquei sabendo, porque eu tava assistindo Diário do Vampiro, daí eu obriguei o Lucas a assistir. Falei, aqui, você quer namorar comigo? Você tem que me dividir com essas pessoas aqui, ó. Damon, Klaus, Stefan, Nate, Elijah. E aí eu peguei e a gente começou a assistir. Depois que terminamos Diário de um Vampiro, a gente passou a assistir Os Originais, que é um spin-off só da família original. Entendi. E o Nate é um dos personagens da família original. E aí, no último episódio, eu chorando horrores. Falei, deixa eu ver como que tá a vida deles hoje em dia. Fui pesquisar eles no Instagram. E aí eu vi que o Nate era australiano. Tava aqui em Sydney, porque ele tava morando em LA já fazia tempo, mas naquela época da pandemia ele teve que voltar pra cá. Ele morava em Sydney, era cristão e ativista de Israel. E eu comecei a seguir ele, mano. E ele ensina muito no Instagram dele. Eu não concordo com 100% das coisas que ele posta ali. Sim. Porque eu tenho algumas visões um pouco diferentes, mas a maioria eu amava. Entendi. E aí foi ficando aquele negócio. No dia que eu achei o Instagram dele, que eu vi tudo isso, eu gravo story, porque eu sei que lá na frente vai acontecer. Eu gravei uns stories e ainda falei assim, eu tô sentindo no meu coração que um dia eu vou conhecer esse cara e ele vai conhecer a minha história. Deus acabou de colocar no meu coração. Então vocês salvem esses stories, porque um dia eu também vou estar contando essa história. Passou 1 ano e pouco, lá vai ele com as malinhas, tirando foto de mala, que ele ia pra Los Angeles. E eu já tinha colocado lá. Por acaso, 2, 3 dias atrás, eu tava mexendo em umas coisas pra arrumar o store de lá de casa e eu encontrei um caderno de anotações. E nesse caderno, que tinha umas anotações que eu fiz do Pletora da Fernanda, tinha uma lista de coisas que eu queria fazer, que eu me via fazendo no futuro. Sim. Eu emagreci não sei quantos quilos, eu fiz não sei o quê, eu sou estável, eu ganho tanto por hora, exatamente o que eu escrevi. E tava assim, eu conheci o Nate. E aí, tipo, beleza, eu coloquei no Vision Board.
E passou. Dali um ano, mais ou menos, ele posta que tava pra ir pros Estados Unidos. Mano, falei, pronto, perdi minha chance. Já era, o cara não vai voltar mais. E aí eu fui e falei assim, galera, eu sou muito fã desse cara aqui. E não sei o que, ele tá indo pros Estados Unidos. Vocês podem ir lá na última foto dele e comentar pra ele ver meu inbox, porque eu mandei uma mensagem perguntando se eu podia encontrar ele pra dar uma lembrancinha pra ele. E eu queria muito conhecer ele, porque eu era fã. E que era cristã e tal. E, lógico, ele não viu, né? Mais de, sei lá quantos milhões de seguidores ele tem. Ele não viu. Sim. Mas eu sei que em uma hora, tipo, tinha 1000 comentários lá. A galera foi em peso. E eu falei, galera, pra vocês verem que eu sou fã mesmo. Olha aqui, ó. Mostrei o Vision Board. E por que aparece nesse vídeo, eu falei, tá aqui meu Vision Board, não sei o que. Ele tá aqui, ó. Porque ele me inspira a ir pra Israel. E não sei o que. Tipo, me inspira a ir pra Israel. Mas jamais que eu imaginei. Aí... não rolou, né, tipo, de ver ele foi para os Estados Unidos, daí ele abriu o tour para Israel. A primeira vez que ele abriu, não tinha chance, condições de eu ir. Eu fiquei muito mal. Eu falei, pois agora eu vou me preparar. Eu abri um budget, todo mês eu ia lá e colocava um dinheiro nesse budget. E aí eu ia com o Lucas pra Europa, só que aí ele conseguiu trabalho, daí não rolou. E eu falei, esse é o meu budget. Se ano que vem ele abrir, ele não abriu ano que vem. Daí ele tinha abrido naquele ano. Ele falou, mano, passou acho que um mês depois que eu tinha falado pro Lucas que eu ia transferir o budget pra Israel. O Nate abre. Vou abrir, não sei o quê, vagas pra viagem. Eu falei, é minha. E eu fiquei, tipo assim, esperando ele abrir. Quando ele abriu, eu fiz a inscrição, tudo bonitinho, já paguei tudo à vista. Fui já lá tinha tudo pronto, já tava tudo pronto. Eu tava preparada. Essa é outra coisa. Eu tô sempre preparada pros meus sonhos. Entendeu? Sempre. Falei, mano, não acredito. Chorei, gravei story, não falei o que era. Falei, mano, hoje eu acabei de pagar o boleto de um dos meus maiores sonhos. Que o meu maior sonho não era conhecer ele, era conhecer Israel. Sim. E eu, mano, vou passar 10 dias com esse maluco, vou tomar café com ele, vou jantar com ele, vou ver ele, vou conversar com ele. E aí começou aquela ansiedade, né? Eu não contei pra ninguém, só pra Fernanda. Falei, Fernanda, lembra quando você me ensinou a sonhar, me ensinou o Vision Board, o poder do Vision Board? Sim. Deixa eu te contar um testemunho. Contei. E aí, beleza, fiquei esperando, né? E aí falei com o meu chefe, pedi pra ir, meu chefe super apoiou. E aí a gente eu fui pra Israel, perrengue, viu? Porque quando eu saí, porque eu fui ver a Paty em Londres, fui pra Roma com ela, em Roma meu celular deu pau. É mesmo? 1 hora antes de eu pegar meu voo, antes de eu ir para o aeroporto, que eu ia chegar no aeroporto 2 horas antes. 1 hora antes, o meu celular desliga. Eu perdi tudo que eu gravei na Europa. Ficou por incrível que pareça, ficou algumas coisas de Londres, mas eu perdi tudo que eu gravei no Harry Potter. Nossa. Eu perdi tudo que eu gravei nos castelos. Eu perdi tudo da Itália. Tudo. Eu tinha feito muito conteúdo incrível, perdi tudo. Sim. E aí comecei a ficar ansiosa, né? Tipo, mano, como que eu vou pra Israel? Meu tour começa amanhã e eu não tenho celular. E aí, tipo, mano, falei disso nos stories e tal. Apareceu pessoas oferecendo, mano, dinheiro pra eu comprar o iPhone. Falei, não, gente, eu tenho dinheiro, muito obrigado. Fiquei super feliz, mas não era sobre isso, né? E eu tava mó triste. E aí cheguei em Israel, o guia turístico que ia me buscar no aeroporto chegou, me explicou onde que eu podia achar uma... Eu já tava desesperada. Falei, mano, já é 5 da tarde. Eu achando que era igual a Austrália. Mano, lá as coisas fecham tipo 8, 10 da noite. E aí eu achei uma lojinha de uns caras super bacanas que ficaram tentando umas 2 horas recuperar as minhas coisas. E daí não rolou e teve que resetar mesmo o celular. Daí eu perdi a Itália inteira e parte do coisa. Mas eu tava pronta pra Israel, porque eu sentia no meu coração que tinha uma missão pra mim lá. E que Deus tinha me preparado todo esse caminho pra isso. Tipo assim, eu tava muito abastecida, porque 1 ou 2 semanas antes de eu viajar, acho que 2 semanas antes, eu fiquei sabendo que o outro cara do Diário do Vampiro tá aqui, que era o Elijah. Que os meus 2 preferidos, Elijah e ele. Sim. E eu falei, eu não acredito. Na hora que eu vi, porque eu segui ele nas redes sociais, eu vi que ele só postou um link assim, Canberra. Assim, Canberra. Falei, que? Ele tá na Austrália. E ele ia fazer a Comic Con. Aí eu falei, Pamela, vamos comprar agora. Porque eu também obriguei a Pamela a assistir Diário do Vampiro. Daí ela ficou fã, né? Eu falei, Pamela, o Elijah vai estar aqui. Ela, mentira. Eu falei, compra o ingresso agora. Comprei o ingresso pra mim e pra ela. Eu falei, você vai pagar depois. E a gente vai pra Canberra. E a gente vai conhecer ele. Porque ia ter o painel em aberto. Eu falei, mas a gente vai conversar com ele e a gente vai pegar o meet and greet. Só que depois eu fui descobrir que o meet and greet não dava acesso a foto com o cara. Não dava acesso a conversar com ele, nada. Era só uma conversa em grupo com ele ali. Assim, Eu olhei pra Pamela e falei... Ela começou a ficar triste. Falei, filha, eu não consegui nenhuma entrevista com o famoso até hoje.
pelos outros. Foi tudo lábio a mim. Deixa que eu já tenho minhas técnicas. E aí eu fui lá, e tipo assim, mano, deu até uma flertadinha ali, meu namorado que me desculpe, eu falei pra ele, amor, mas não tem como, né? Falei, sou apaixonada por ele muito antes de ser apaixonada por você. Não, mas enfim, foi muito legal. Daí eu conheci ele ali, a gente conversou, ele aceitou dar entrevista pra mim, fiz a entrevista com ele no final, tirei foto com ele, fiz vídeo, tudo. E aí, eu e a Pamela, daí a gente foi e eu falei, cara, você viu como que se a gente sonha, a gente tá preparado? Porque eu tava preparada. Sim. Eu tava com dinheiro, eu tava com inglês, entendeu? E eu tava pronta. Eu fui no caminho daqui lá, repetindo as coisas que eu ia falar. Como que eu ia fazer a pergunta no meet and greet, tudo. E aí, beleza. Já tava mó feliz. Eu falei, agora eu vou conhecer outro. Aí cheguei em Israel toda murcha, né? Sim. E aí eu lembro de chegar, mano, no primeiro dia a gente já ia jantar lá com ele. Eu tava tão nervosa porque eu tava atrasada 2 horas, que eu fiquei lá esperando meu celular. Sim. E eu lembro que a hora que eu cheguei, foi muito engraçado, que ele é tão simples, mas tão simples que ele se apresentou pra mim. E ele olhou e ele falou assim, o cara que tava conversando comigo no aeroporto, a gente tava esperando uma outra moça, a gente ficou 4 horas lá conversando, super querido. Sim. Cara lá de Nazaré. E aí ele disse assim, essa aqui é a Lismar, tal. Ele já tinha explicado a situação do celular. Ele, oi, tudo bem? Prazer, Nate. Quase que eu falei, eu sou fã. Mas aí eu não queria dar uma de fã tietona, assim. Tietona, né? Eu fingi costume, falei, prazer, Lismara. Eu te acompanho nas redes sociais, né? Não sei o quê. Aí ele falou, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Ele, uau, porque só tinha americano nesse tour. Eu era a única pessoa que não era da América. Olha que foda. Dos Estados Unidos. Aí ele falou, caraca, do Brasil. Eu falei, mas eu moro na Austrália. Ele, mentira, onde? Eu falei, Sydney. Ele, eu também. E eu sei. Aí eu falei, onde você mora? Daí eu falei, eu moro no Olympic Park. Ele, eu moro em tal bairro. Eu falei, mentira, você é meu vizinho. Tipo, ele mora 10 minutos da minha casa. E aí a gente começou a conversar ali. Mano, e eu juro que eu tava super fingindo costume, porque por dentro eu tava... Ele é muito lindo, ele é muito gato, ele é muito legal, ele é muito fofo. Ai, eu não acredito que eu tô aqui. E daí, tipo, mano, ele sentou na mesa comigo, a gente começou a conversar, começamos a falar bastante ali e tal, com o pessoal, e aí sobre a viagem que eu tinha feito antes. E aí, no segundo dia, a gente ia pro deserto. Então, a gente foi lá pro deserto e tal, e à noite a gente ia acampar no deserto da Judéia. Pra ter uma experiência lá no deserto, onde Jesus foi tentado, onde Abraão teve e tal. Sim. E eu passei mal no deserto. Sério? Eu fui parar no hospital em Israel. Mentira. Porque eu tive insolação e desidratação. Puta merda. A gente tava num... Eu achava, naquele dia, eu achei que era 43, 45 graus. Nossa. Tava 49 graus. Sensação térmica de 55. Tava todo mundo meio que passando mal, mas tava todo mundo bebendo muita água. Eu achei que eu tava bebendo água o suficiente. Ele tinha falado de dia, pessoal, bebam água e não sei o quê. Sim. E eu lá, tipo assim, super... Ai, meu Deus, não acredito que eu tô pisando nesse lugar. Ai, que não sei o quê. E aí, eu não sei. Eu sei que eu cheguei no deserto. Eu já tava passando mal à tarde, daí eu comi um negócio que eu acho que também não me fez bem. Quando a gente chegou no deserto da Judéia mesmo, que daí, tipo, no signal, não tinha nada. Tinha o nosso ônibus, as nossas barracas... E aí eles fizeram uma fogueira com todo o jantar e umas luzinhas assim. Comecei a passar mal, cara. Comecei a vomitar. Lá vai eu, lá na puta que pariu atrás dos morros, vomitar. Porque eu não gosto de ficar doente perto das pessoas. Sim. E aí eu comecei a vomitar. E daí uma moça viu. Daí ela veio, me deu um pouquinho de água, tal, um negocinho na testa. E o Nate percebeu que eu não tava com o grupo. E ele começou a me caçar. E ele foi me achar lá atrás. Depois dele falou assim, o que tá acontecendo, Liz? Daí eu fui, falei, né, que eu tava sentindo. Ele ajoelhou comigo e ele orou por mim. Na hora que ele começou a orar, orou, e no final ele parou, ele deu uma pausa, como se ele estivesse esperando alguma coisa. E eu quieta aqui, né? Não solta minha mão não, gato. Eu aqui, né? Aí ele parou de orar, ele falou assim, e que se você tiver alguma coisa, tipo, pra botar pra fora, que esse vômito seja um indício de que você precisa falar. Assim. Esse cara volta, senta lá, uma roda de gente, assim. Tem foto tudo no meu Instagram. Uma roda, assim, de gente. E aí eu senti que era como se Deus estivesse falando assim, sua hora é agora. Vai lá contar sua história pra ele. Comecei a ficar ansiosa, cara. Nunca tinha contado minha história em inglês. Falei, caralho, velho, vai ser a primeira vez. Será que eu falo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ficar com vergonha? Porque assim, me dá um pouco de vergonha de falar pra muita gente. E aí eu peguei, olhei e falei assim, que no retiro é diferente. Você já tá naquela vibe ali, eu tava doente. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Eu falei, mano, só vou. Cheguei perto dele e falei assim, Nate... I would like to share something with you. Eu gostaria de compartilhar alguma coisa com você. Aí ele, claro, Liz, o que é? Só que eu tava com muita vergonha. Parece que Deus sentiu, cara. Na hora, caiu a energia. Mentira.
ficou só a gente e a fogueira. No meio do deserto da Judéia. Mano, deve ter sido uma experiência da hora. Arrepio de lembrar. Ai, me trava. Fico emocionada. E aí eu comecei a contar pra ele, né? Que eu passei na infância e tudo mais, e do meu testemunho, e como ele me inspirou muito, depois que eu conheci o Instagram dele, a continuar falando de Jesus, fazendo o que eu faço. Sim. Sem me cobrar muito, porque o cristão cobra muito do influenciador, que você falou de Deus nas redes sociais, as pessoas acham que você tem que ser o santo, entendeu? E aí ele pegou e ele ouviu tudo aquilo, e tipo assim, todo mundo ficou mudo. Eu comecei a falar, todo mundo ficou mudo. Tipo, a gente só escutava o barulho do... um pouquinho do vento, assim, e eu falando. E eu fui, eu não gaguejei nenhuma vez. E, tipo assim, eu tinha aquela sensação de que Deus tinha me preparado, que eu aprendi inglês a ponto de conseguir contar minha história inteira para as pessoas, sem travar. Sim. Para todo mundo, e ninguém ali falava a minha língua. Olha que legal. E aquilo foi uma conquista para mim. E daí, no final, eu falei para ele do Vision Board e falei que eu tinha compartilhado com as pessoas, que eu senti que um dia eu ia ter a oportunidade de contar a minha história para ele. E ele olhou pra mim e falou assim, ele chorou e tal, ele falou assim, eu quero te dar um abraço, quero te dizer que eu tô muito feliz de ter te conhecido, eu vou lembrar da sua história pra sempre, eu vou passar ela pra frente, e eu tô muito feliz que você fez isso pessoalmente. E que a gente tá num lugar santo pra você compartilhar a visita que você teve de Jesus. Que legal. E ele falou assim, eu tô muito feliz de tocar, ele pegou na minha mão assim, de tocar a mão que Jesus tocou. Falou assim, cara. E eu tipo... tipo, mano, eu não sei. É uma alegria que não cabia dentro de mim. Daí eu fui pra barraca, tal, depois vomitei a noite inteira, passei mal pra caramba. E ainda depois algumas meninas vieram me chamar e falaram assim, eu só queria te agradecer, porque pelo fato de você ter se abrido ali pra contar o seu testemunho, você criou uma reação em cadeia. E naquela noite a gente passou quase a madrugada em toda compartilhando testemunhos. E aí todo mundo se uniu, porque a viagem até então tava meio assim. Depois dessa noite, todo mundo se uniu. A gente virou uma familhona. Que legal. Só que eu fui pro hospital no outro dia, né? Eu fiquei muito mal, tive que ser internada. Fiquei o dia inteiro internada. E era um sábado, e lá em Israel, no Sabá, que é no sábado, no Shabat, né? Nada funciona. Não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha nada. E eu tinha que ir pra uma cidade, 3 horas de Jerusalém. Não, eu tava na Judéia. 3 horas da onde a gente tava ali. Sim. Porque a galera teve que continuar, né? Sim. Mano, eu paguei quase $1.000 pra um taxista me levar lá. É mesmo? Porque não tinha ninguém. E ele era muçulmano, daí ele trabalhava, né? Que ele não era cristão. Sim. E aí, depois dali, a gente foi pra outros... Foi incrível, eu me batizei lá no Rio Jordão. Foi ele que me batizou. Que demais. Foi incrível. Tipo, eu lembro que na hora do batismo, assim, todo mundo já era batizado. A gente falou assim... Agora que eu falei, eu não sou batizada ainda nas águas, porque eu não era batizada nas águas. E ele olhou e falou bem assim, mas você não fez o batismo da igreja católica? Eu falei, eu fui depois de grande, agora eles jogaram a aguinha na minha cabeça. Mas eu sempre quis me batizar nas águas, só que eu tinha feito uma promessa pra Deus, que eu só ia me batizar quando eu pudesse batizar no Rio Jordão. E aí eu contei isso pra ele, e ele pegou e falou bem assim, vai ser uma honra pra mim batizar você. E aí a gente chegou lá no local do batismo, e eu lembro que ele chamou assim, tipo, eu ia ser a última a batizar. Ele falou assim, não, eu quero começar pela Liz e tal, daí ele me chamou, e aí ele fez um discurso lindo, que inclusive vai estar no meu canal daqui umas 2, 3 semanas, gente. Então, quem quiser se inscrever no meu canal, Fala Sério, Liz. Vai estar lá, eu gravei tudo. E aí nossa, foi muito emocionante. Eu chorei, eu senti arrepio, eu senti Deus ali, entendeu? Sim. E acho que, na minha percepção, foi o momento mais lindo da viagem. Foi o meu batismo, sem dúvidas. Esse e o momento que eu conheci a tumba, Jardim da Tumba, que eu fui lá mesmo, Jesus morreu, entrei dentro do túmulo. A energia do lugar é surreal, não tem. É tipo como se você entrasse em outro universo. E tipo assim, eu nem tava acreditando que eu tava vivendo tudo aquilo. Sim. Acordava, o cara sentava na minha frente pra tomar café. A gente almoçava, o cara sentava do meu lado pra almoçar. Me chamava pra ir. Tipo assim, mano, te tratando que nem amigo mesmo. Daí, Sim. há umas semanas atrás, eu mandei mensagem no Instagram da empresa achando que uma outra pessoa ia me responder. Daí ele viu que era eu, ele mesmo veio falar comigo, me chamou. Ele, não, eu tô indo pra Austrália, não sei o quê, eu levo umas camisetas pra você. Que tamanho que seu namorado veste? Que tamanho que você veste? Não sei o quê. Eu falei, não, eu vou comprar depois, não tem problema. Eu só queria ver do meu certificado, porque meu certificado, eu esqueci de pegar com ele meu certificado do batismo. E ele, olha como ele é incrível. A gente voltou, fez toda a Terra Santa, não sei o quê, voltei pra Tel Aviv. Ele foi pra cidade da namorada dele, que ela é israelita, e depois ele voltou lá na cidade onde... Pra te entregar em mãos. Pra pegar um novo certificado, pra fazer meu certificado, e ele trouxe pra Austrália pra mim. Que demais. Então... Ai, mano, que são sonhos que eu nem sabia que podia sonhar, quem dirá viver. Mas eu tava preparada, tá ligado? Porque eu
Só foi possível porque eu estava preparada financeiramente, mas principalmente por causa do inglês. Porque eu podia ter dinheiro, chegar lá, eu não entender nada. E agora você já se acha em condições de compartilhar sua mensagem em inglês, o seu testemunho? Você pensa nisso? Já pensei. Eu nunca fiz nenhum vídeo falando sobre. Eu não sei, sabe? Eu não cheguei a pensar assim. Talvez em algum momento surgir algum convite, talvez para fazer uma palestra. Eu acho que eu me sinto mais à vontade do que gravar o vídeo em si, Entendi. porque o meu editor não fala inglês. Entendi. E eu não colocaria na mão de uma outra pessoa que eu confio muito no Dani. No Dani também. E eu nunca pensei em fazer assim. Já pensei, lógico, mas nunca parei e falei, beleza, agora vou fazer isso acontecer. Tá, legal. Não, adorei a conversa, adorei as histórias. Essa questão, hoje você também tem o seu lado influencer, é algo que te gera alguma renda de alguma forma? Só não gera mais porque eu não quero. Entendi. Porque assim, eu vim pra Austrália, foi aquilo que eu falei pra você, foi muito punk o acúmulo de pessoas ali nas redes sociais. Entendi. Quando eu comecei o YouTube, faz 8 anos, eu acho, eu não queria ser famosa, eu não queria ter dinheiro, eu não fiz por grana, não fiz pelo que todo mundo faz. Eu queria sair da depressão. Eu estava muito depressiva e era a minha terapia. Entendi. Então eu fazia por causa disso. E aí as coisas só aconteceram. Então eu nunca tive um plano. Eu fui... Mano, não monetizei nenhum vídeo meu de testemunho. Os meus únicos vídeos que foram ficar monetizados eu monetizei acho que uns 6 meses atrás. Eu nunca ganhei dinheiro com o YouTube. Entendi. Nunca. E nas redes sociais eu nunca cobrei por palestra. Eu nunca cobrei por nada que envolvesse... ajuda, o meu trabalho voluntário. Entendi. Cobro por publicidade. E aí, quando eu vim para a Austrália, aqui a gente sabe que o mercado, você já percebeu, o mercado aqui se comporta de forma totalmente diferente. E eu acho que a maioria, não posso generalizar, mas a maioria dos brasileiros aqui, eles não entendem que as coisas precisam de um tempo para acontecer. Eles querem pegar um influencer e acham que aquele influencer vai salvar o mês dele. Eles não entendem que é um trabalho de formiguinha. E também eu acredito que eles, talvez, ainda... Por a gente ter a facilidade de pagar o serviço de alguém mais barato no Brasil, né? Demora um pouco para o brasileiro entender que aqui a nossa vida é em dólar e que precisa fazer um investimento maior. Sim. Então, eu optei por não trabalhar como influencer quando eu cheguei aqui. E eu falei, eu só vou divulgar o que eu quero. Não preciso desse dinheiro para viver. Sim, não é um dinheiro que eu... E aí, eu comecei a, aos poucos, pegar um brasileiro aqui, divulgava ali. Eu pagava as paradas. Pagava. Tipo assim, mano, pagava o produto, ia lá e divulgava porque eu realmente gostava da empresa. Entendi. E hoje tem várias pessoas que me procuram e tal. Tem algumas parcerias aí em vista, mas como eu sempre estou muito do lado de trabalho, eu não quero ficar me comprometendo demais para não gerar uma frustração nas empresas, porque eu sou muito dedicada. Mas agora eu já estou conseguindo agilizar isso e acho que vou começar a fechar um pouco mais de trabalho aqui. Agora eu tô aberta. Boa, fica a dica aí, gente. Ô, Liz, vamos para as perguntas. A gente tem algumas perguntinhas aqui. Eu acho que a gente já falou bastante coisa, na real, que estava nas perguntas, né? Que bom. Mas, por exemplo, a Jennifer, Jennifer aqui, ela falou qual foi o seu maior medo na Austrália, né? Eu acho que a gente tá falando disso, mas alguma coisa que... E te mandou um beijo também. Ai, beijo. Eu acho que Jennifer, ó, eu gravo, viu? Eu acho que ela é uma seguidora que ela deve me seguir há uns 5 anos já, ela participa de tudo, mano, se é ela mesmo, Jennifer, beijo pra você, viu? Que você é seguidora raiz. Meu maior medo aqui, real oficial, ficar sem dinheiro. Ficar sem dinheiro. Porque eu nunca... Você escuta Eminem? Tá. Tem uma frase que ele fala que eu sempre falo. Não que eu não sou... O rapper do... Não, eu tô ligado de algumas músicas dele. Então, tem uma música que ele fala assim: Success is the only motherfucking option. Failure is not. Então, sucesso é... Pra quem não fala inglês aí, que ainda não entrou no meu curso para aprender a falar inglês, sucesso é a única porra de opção. Sim. Falhar não é uma delas. Então, eu não tinha opção de falhar, porque eu não tinha mais nada no Brasil. Hoje eu não tenho contato com a minha família, não falo com a minha família, eu falo esporadicamente com meu pai. A gente teve uma situação muito, muito, muito pesada há 1 ano e pouco atrás. Então, não tenho família. Entendi. Não tenho profissão, porque eu não terminei a faculdade. Não vejo nenhuma motivação de voltar para o país, ainda mais do jeito que ficou polarizado por causa de política, me incomoda bastante. Sim. E, mano, eu amo a Austrália. As pessoas me perguntam, lado ruim da Austrália, eu tenho pouquíssimo, eu tenho que procurar pra falar, porque eu sou apaixonada por isso aqui. Então, o meu medo aqui era ficar sem dinheiro
e não saber o que fazer. Tipo, mano, e agora? Eu vou ter que voltar com o pé na frente, uma mão atrás, uma mão na frente. O que eu vou fazer? Esse foi o meu maior medo. Mas Deus cuidou de tudo. Até que Deus nunca me deixou faltar nada. E deu tudo certo. Boa. Amém. Então, você falou do curso de inglês. A Fabiana, ela perguntou. A Fabiana Coutro. Como é que funciona o curso de inglês? É um curso gravado? É um curso ao vivo? As aulas? Quantas aulas são? Módulos? Esse tipo de coisa assim? Como é que... Tá. Então, esse curso de inglês, ele é totalmente gravado, tá? O curso em si, ele é um método 3A, método americano de aprendizagem avançada. Então, automaticamente, você vai aprender inglês da forma que o seu cérebro foi preparado para aprender tudo na vida. Boa. Então, é uma forma natural de você aprender inglês, para você aprender de uma forma rápida e prática. Eu aprendi em 6 meses, eu fiquei fluente em 6 meses. E se a pessoa se dedica, mas ainda tem uma dificuldade no aprendizado, ela consegue ficar fluente em até 1 ano. Entendi. Então, vamos supor, a pessoa quer vir para a Austrália, quer ir para qualquer outro lugar. O planejamento ideal para o intercâmbio é de, no mínimo, 1 ano, na minha percepção. Você tem que estar preparado financeiramente, não só para pagar todos os custos, mas para viver aqui uns 2 meses sem tanta preocupação. Sim. Você concorda? Eu concordo. Então, pra mim, esse 1 ano beleza. Você tem que sair na frente quando você vai morar fora. Então, já começar a estudar antes. Exato. Então, esse é um método que eu acho que é muito interessante, que foi como eu aprendi inglês. E aí, a gente tem alguns bônus onde eu explico já para quem quer vir para a Austrália, por exemplo, como procurar trabalho aqui na Austrália ainda estando no Brasil. Porque existem alguns vistos que você pode conseguir o visto de trabalho ainda estando no Brasil. Perfeito. Né? Como sim. procurar trabalho, como achar uma agência de confiança para não passar o que eu passei. Quais são os primeiros passos na hora de você planejar o intercâmbio ou planejar morar fora? Um pouco mais sobre viagens também, como sobreviver em viagens, como você se preparar para entrevista de emprego, principalmente para quem vem para os empregos de sobrevivência. Cada um tem a sua peculiaridade, mas eu já passei por alguns que hoje eu já consigo ajudar a galera que está chegando. E também trazer algumas... Acho que abrir um pouco mais a cabeça de quem está vindo para aquilo que as agências não abrem, para algumas questões de sobrevivência, que eu acho... que faz toda a diferença para quem está vindo. Então, sim, o curso ele tem vários bônus, inclusive bônus de sobrevivência em inglês, tem também bônus de curso de espanhol, tem de viagens, tem de... agora eu não vou lembrar certinho os títulos, mas vou deixar aqui, é www.lismaramoreira.com. Entra lá, que daí tem todos os bônus lá, tudo separadinho. Todos os bônus, que legal. Mas é extremamente completo e a gente ainda tem uma comunidade que é privada só para os alunos do curso, que é onde eu, esse ano de 2023, vou estar participando com eles lá em live, tirando dúvidas ao vivo, trazendo outras pautas de coisas que mudam aqui na Austrália, sim. E enfim. Então, esse acesso é só para quem é aluno mesmo. Que demais, boa. Aí a Rafaela Carolina, ela perguntou, ou Rafa Caroline, desculpa, minha letra também é um pouco embaçada. Tá perdoado. Ela falou assim... tá em inglês, né? Exato. É o cara bilíngue. Ela falou assim, Liz, você sente muita falta da bagaceira de Foz? Eu sinto, não vejo a hora de ir lá. Cara, olha só, eu amo minha cidade. Ela tem um monte de gente cagada, ela tem um monte de lugar cagado, político cagado, mas a minha cidade é maravilhosa. Cresceu lá também, né? Porra. Não, e eu sou a melhor guia turística de Foz do Iguaçu. Qualquer pessoa que fala assim, eu quero ir pra Foz do Iguaçu, fala comigo. Fala comigo que eu amo, eu sou apaixonada pela minha cidade. Eu sei os folclores da cidade, eu sei as lendas, eu sei os pontos, sei tudo. Então, eu sou apaixonada, eu gosto muito de Foz, sinto falta. Algumas coisas eu não sinto falta não, mas a maioria... eu sinto saudade, sim. Que demais. Ô, Liz, eu queria agradecer a sua presença, adorei nosso bate-papo. E eu sempre termino com uma pergunta. Eu vou pedir para você assinar aqui a bandeira. Ai, que legal! Ninguém nunca pediu um autógrafo para mim. Exato, autógrafo. Ai, meu Deus, eu tô muito famosa. Que legal! Autógrafo, a data de hoje e o que a Austrália representa para você em uma palavra. Ai. Difícil. Eu fico dividida entre sonhos e oportunidades, mas eu acho que oportunidade. Porque oportunidade que eu tive aqui de ter um relacionamento que eu tenho hoje, oportunidade de conhecer as pessoas que eu conheci, de fazer amizades que eu fiz, sim. De realizar os sonhos que eu nem sabia que podia ter, oportunidade de me sentir profissionalmente capaz e, oportunidade de ser livre, porque, pra gente que é mulher, principalmente quem é mulher no Brasil, sim. As mulheres... Você tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Ser mulher no Brasil é muito difícil. Eu já sofri abuso, eu já sofri muita coisa pesada. Delicado, assim.
E esse lugar me traz oportunidades que o meu país nunca me deu. Sim. Eu sou apaixonada pela Austrália, eu sou grata pela Austrália. E isso, para mim, é uma oportunidade de viver e não sobreviver. Porque no Brasil eu sobrevivia. Sim. Né? Com tudo que a gente passava lá, eu tinha uma vida muito simples e eu sobrevivia. Então, para mim, esse é uma terra de oportunidades. Que Inclusive, demais. Deus falou isso para mim numa visão. Posso falar rapidinho ela? Claro. Oportunidade. Inclui a Márcia. Antes de vir pra cá, inclui a Márcia Percival. Foi assim que eu conheci ela. Ela veio aqui também. É? Foi assim que eu conheci ela. Vou falar rapidinho. Eu tenho uma amiga minha que ela um dia chegou na minha casa, eu já tava falando de vir pra Austrália, lá na primeira vez ainda, e ela me falou assim, eu sei que você não curte muito parar da igreja, mas tem uma amiga minha, ela nem ia na igreja. Tem uma amiga minha que tá indo numa igreja aí, eles vão lá no Gramadão, que é um lugar que tem na minha cidade, e lá no Gramadão, eu vou mostrar aqui pra você como é o Gramadão. Eles vão cantar, tipo, música gospel e tal, e vão fazer meio que um culto lá, assim, tipo, sentar numa cadeirinhas e fazer um culto. Vamos? Que legal. Vamos. Cheguei lá, e aí eles sentaram e o cara falou assim, vocês viram que semana passada a gente falou sobre Moisés, né? E não sei o que, não sei o que. E ela, super cara de pau, falou assim, eu não tava aqui, você não pode explicar pra mim tudo de novo? Aí, tipo, fiquei olhando, mano, como que o cara já veio com a pauta preparada, né? Você não pode chegar a falar. Aí o cara falou, não, beleza, eu vou contar. E ele começa a contar a história de Moisés. Na hora que ele começa a falar de Moisés, eu tive uma visão. Eu tava assim, tipo, olhando o gramadão, deixa eu escrever, gramadão da Vila A. E eu tava olhando e lá tem um palco, que é um lugar que é um gramado gigante, e daí tem meio que um palcozinho, assim, da comunidade. E aí, esse palco me lembrou muito Opera House. É assim, ó. Legal, lembra? Tá. E aí, Gramadão da Vila A. Aí eu peguei e comecei a olhar aquilo, e eu, devagar, eu vou embora, né? E o cara falando de Moisés, e de repente, parecia que eu estava tendo uma visão. E aí ele começou a falar assim, porque Moisés foi uma pessoa escolhida por Deus e não sei o quê. E aí ele começa a falar, eu vou te falar o que ele foi falando e o que eu fui vendo, tá? Aí nessa hora ele fala assim, que Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo dele do Egito. Mas para levar eles para a Terra Prometida. Não sei se você conhece essas histórias da Bíblia. Sim. Ou de Moisés. Ele tinha que levar eles para a Terra de Canaã. Para levar eles para a Terra Prometida e tal. Essa Terra Prometida era... Aí, tipo, do nada, me aparece assim, tipo, meio que a Austrália de cima, sabe? Da minha visão. Deus mostra que essa era uma terra frutífera, cheia de oportunidades. E eu vi a Austrália. Só que é uma terra cheia de oportunidades, onde eles seriam felizes, onde eles teriam que plantar para colher, mas que seria uma terra abençoada. As pessoas que entrassem na terra seriam abençoados. E aí, nessa hora, ele fala assim, mas para chegar lá, eles tiveram que cruzar a água. O cara falou a água, não falou o mar, falou a água. Aí, na hora, eu vi, tipo assim, eu saindo do Brasil pra Austrália. Assim... Igualzinho, tipo, passando em cima do... Tipo, ele foi falando e eu vendo na visão, assim, né? Mas para isso ele precisava cruzar a água. Para cruzar a água, eles tiveram que ter da ajuda de Deus. E daí, tipo, eu fui vendo tudo que Deus tinha me dado, os 1000 e pouco do meu pai, não sei o quê, Aí ele fala assim, mas nessa hora que eu tava vendo, eu via a Márcia de Moisés. Quando ele começou a falar de Moisés, eu via a Márcia. E na minha cabeça eu pensava que era porque eu assistia os vídeos dela no YouTube. Aí ele disse que Deus usou essa pessoa para ajudar muitas pessoas, não sei o quê, para cumprir os propósitos dele. E Daí ele fala no negócio da oportunidade, e daí Moisés sempre a Márcia de Moisés. Eu chamo ela até hoje de meu Moisés. Por causa disso. E Moisés foi escolhido porque ele era o escolhido de Deus para ajudar essas pessoas a chegarem nessa terra prometida. E eu vendo a Márcia. E de repente Moisés, que era a Márcia, muda e vira o meu ex. Na hora eu vi o meu ex de Moisés. Aí ele fala assim, mas apesar de Moisés estar ajudando essas pessoas a chegarem lá, Moisés não entra na terra prometida. E o meu ex ficou. E aí, entendi. Tipo assim, na hora que ele falou assim, ele não vai entrar, não sei o quê. E demorou o dobro
Porque o povo foi teimoso e, tipo, era pra eu estar aqui numa época, demorou mais 3 anos pra eu vir, né? Sim. Mas Deus abençoou aquele povo e ele foi frutífero, blá, blá, blá. E quando eu tava em São Paulo, aí beleza, isso foi lá no começo. Sim. Na hora, tipo assim, eu tava aqui vendo a visão, de repente, voltei. Quando eu voltei, essa minha amiga tava chorando. Ela olhou pra mim e falou assim, foi pra você, né? Que ela sabia, né? Eu falei sim, dela compartilha. Daí eu chorei, compartilhei com eles do que eu tava pra vir e tal. Porque daí, tipo, comecei a me ver no Opera House por causa desse bagulho. Passaram-se 3 anos, eu tô em São Paulo, na casa de uma outra amiga minha. E nessa época o vídeo já tinha bombado. Sim. E uma pessoa me manda, aleatória, uma pessoa X, me manda uma mensagem assim, oi Liz, tudo bem? Olha, eu queria te mandar uma mensagem, tal. Nunca te mandei antes, porque eu sou ex do ex da fulana. Porque, tipo, essa menina que eu tava na casa dela, que era minha amiga, ela era casada com o cara da Integral Médica. E aí ela pegou e falou assim, então, eu sou ex do Felipe. Daí eu falei, que Felipe? Tipo, ela soltou o nome, o da Integral Médica. Aí eu falei, porque, tipo, a minha amiga era ex dele. Então, ela era ex antes da minha amiga. E ela nunca me mandou mensagem, porque ela me via com a minha amiga. Ela falou, nunca te mandei mensagem, porque eu não achei que você ia me responder, mas eu vi o seu testemunho, eu te sigo, eu mandei o seu vídeo pra... Detalhe, quando isso aconteceu lá da visão, na época, eu tinha o Snapchat da Márcia. E eu mandei essa história pra Márcia no Snapchat. Ela me respondeu com um vídeo falando, nossa, chorando. Que linda essa história. Quando você vier pra Austrália, eu vou te buscar, não sei o quê. Mas morreu ali, a gente nunca mais conversou. 3 anos. Sim. E essa mulher, não sei o que, sou ex dele. Não, nunca te procurei. Mas tô precisando da sua ajuda, porque eu vi o seu testemunho, vi que você ajuda a galera e tal. E a minha cunhada tá passando por um momento difícil, porque o filho dela perdeu o melhor amigo, que era uma criança, acho que de 10 anos, que se matou. E eu falei, quem é essa cunhada? Ela pega e me manda o Insta da Márcia. Eu falei, mentira. Nossa. Que mundo pequeno. Mentira. Quer dizer que você conhece a minha amiga, você é cunhada da Márcia, não sei o quê. E daí ela me colocou, eu contei essa história, ela me colocou em contato com a Márcia. E a Márcia lembrou da história. E daí a Márcia foi me buscar no aeroporto quando eu cheguei. Sério? E nós viramos bem amigas e tal. Sim. E aí acabou que depois de 2 anos, essa cunhada dela veio visitar a Márcia aqui quando abriu as fronteiras e a gente saiu, a gente se conversou. Que legal. Se conheceu, foi maravilhoso. E aí, por isso, pra mim, a Austrália é uma terra cheia de oportunidades pra quem faz por onde. Sim. Né? Pra quem faz acontecer. Uhum. É isso que demais. E aí eu vim com uma passagem só de vinda mesmo. E não volta mais. Pra dar certo. É isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Sigam a Liz, Lismara Moreira no Instagram. Fala Sério Liz. Também, se botar Lismara Moreira, vai achar em tudo. Vocês já acham tudo. Também sigam Equalizando no YouTube. Equalizando no Instagram, se vocês quiserem me achar lá também é Canguruber. E também façam parte do grupo Brasileiros em Sydney 2023, que é para unir a comunidade aqui e a gente se ajudar. Porque, e ajuda, viu? E isso é muito bacana, né? Porque a gente se abraça sempre. Ai, Dani, eu fiquei muito feliz que você me chamou para vir aqui. Queria te falar uma coisa antes de ir. Obrigado. Quando a gente se conheceu pessoalmente numa festa. No sertanejo? No sertanejo. Daí a gente chegou, e tudo bem, te mandei uma mensagem. Juro que na hora eu pensei, meu Deus do céu, é tanta mensagem, será que eu vou ficar com vergonha agora que eu não vou lembrar do menino? E eu lembrei. E desde aquele dia, eu recebi alguns outros convites para participar de outros podcasts. E eu falei que o primeiro podcast que eu ia vir ia ser aqui. Nem dos meus amigos eu não fui ainda. Sério? Porque eu, assim, de verdade, Dani, eu senti uma humildade em você, desgramada. Não sei, eu vou acompanhar bem mais agora os seus conteúdos e tal no canal. Acho que a galera, se teve essa impressão do Dani, só queria dizer que você realmente, eu tenho certeza que você é essa pessoa que você deve passar. Obrigado. Adorei sua energia, sua educação, me recebeu super bem. E hoje eu tava conversando com a Keila da Trip e eu falei que ia vir aqui. Ela falou super bem de você. E ainda demais. Eu falei, ele foi super legal, não sei o que. Ela falou, eu conheço ele, nananana. E eu falei pra ela assim, ela falou, você viu que agora ele tá trabalhando um pouco mais com as redes sociais, porque eu não tinha visto, eu quase não tenho muito mesmo tempo de ver as redes sociais, eu não tinha visto o que você tava fazendo, seu projeto e tal. Sim. E ela me contou um pouco por cima, eu falei bem assim, eu fico muito feliz de ter aceitado o convite dele antes disso tudo acontecer, porque no momento que eu falei com você lá, teve uma pessoa de uma mente um pouquinho pequena que me procurou depois e falou assim, nossa, mas por que você não faz nos lugares um pouco mais? Eu falei assim, mas sério, hoje ainda existe essa mentalidade de alguns brasileiros que vêm pra cá julgar a pessoa por aparência, ou por profissão, ou por números. Sim. E, de verdade, Dani, eu espero assim, um dia estar assistindo você com 100 mil seguidores, com 100 mil inscritos no seu canal, com 500 mil, 1 milhão de pessoas nas suas redes sociais, que você possa ajudar muitas pessoas ainda, que você leve a sua mensagem, a sua leveza, e independente de
para as pessoas que estão em casa, independente de números, comece a apoiar as pessoas que você acredita quando ela está começando. Porque isso não só vai fazer diferença na vida dela, mas lá na frente você vai poder olhar para trás e falar assim, cara, eu estava no lugar certo. Porque esses números só vão confirmar o que você faz. Que é bem feito, que é um trabalho humano, que é um trabalho que envolve pessoas, que é um trabalho que é... Eu acredito que não vem daqui o seu dinheiro. Não, então, com certeza não. Chega a ser um trabalho daqui voluntário. sai o meu dinheiro. E que Deus te abençoe, que multiplique muito tudo que você tem plantado aqui, que só saiam bênçãos e muitos, muitos resultados positivos. Obrigado. Amém. É o segundo podcast recente que o pessoal deixou uma mensagem para mim no final e não sei como reagir, mas a Ju estava aqui, a Fer Rossi, do Braca. Eu adoro ela! E aí ela também falou sobre o meu trabalho e, enfim, me elogiou. Muito obrigado. E Dani, de verdade, quero chegar um dia e falar assim, caralho, Dani, lembra daquela nossa conversa? Hoje você tá com 1 milhão, 2 milhões, de verdade. Que Deus abençoe muito o que você tá plantando aqui. Isso faz muita diferença, porque compartilhar salva vidas. E você tá abrindo um espaço para pessoas compartilhar a vida delas. Inspirar outras pessoas. Então, essa é a ideia. Que Deus te abençoe. Essa é a ideia. Obrigado, Liz. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.